Paz Deus a todos! Cadê o nosso filtro de casal? É esse, amor. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo! Paz Deus a todos! Nossa, eu esqueci de novo de colocar ali casamento. Nós vamos fazer agora uma live com o irmão Paulinho. Eu fiquei devendo essa live para todos sexta-feira, que a gente estava em viagem. Só que hoje a gente vai fazer essa live sobre casamento para tirar algumas dúvidas e para dar alguns conselhos também para os casais, não é, meu amor? Isso aí, gente. Hoje o Jota tá caladinho, ó. Deixa eu virar a câmera mais pra ele. Tô quietinho agora, não caio em paz. Amém, irmão! Cadê o irmão? Gente, eu esqueci de novo de colocar a descrição na live. Oh, meu Deus do céu. Tô uma bênção com essa live. Ó, irmão Paulinho aqui. Irmão Paulinho, Paz Deus a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Paz Deus, irmão Paulinho. Peraí. Deixa eu arrumar aqui, filha. Peraí. Peraí. Ai, tia. Vocês querem que a gente coloque também? Quer colocar também o foninho, amor? Não precisa. Paz Deus, irmão. Peraí, que o som aqui eu não tô ouvindo direito. Peraí. É o fone. Ah, arruma aí. Abençoado o fone. Faltou sangue. Tá ao vivo, gente. É assim mesmo. O Paulinho tá arrumando o som ali. Enquanto isso, vocês vão mandando os aviõezinhos. Ouvindo? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre casamento. Peraí, deixa eu colocar a esposa enquadrada aqui. Mozinha, pelo amor, me ajuda, né? Isso. Minha esposa tem vergonha. Gente, minha esposa... Ah, tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo você falando, tá bom. Minha esposa morre de vergonha. Paz Deus, irmão Jonathan. Amém, tudo bem? Irmão, parece só pra mim te mandar um beijo. Então, assim, ó. Olha lá, olha lá. Amém. Deus abençoe. Paz Deus. Amém. Deus abençoe. Ela morre de vergonha. É que assim, o microfone aqui em casa é eu, né? Então assim, quem vai falar aqui sou eu, sou Jeová. Mas Deus, Will, eu não te vi, filho. Perdoa eu, filho. Eu tô ficando velho. Perdoa eu. Amém, amém. Eu entrei rápido, irmão Paulinho. Não deu nem pra me saudar a Irmandade antes. Hoje eu não preparei a música aqui. Porque hoje eu quero que você e o Jonathan falem. Cadê a irmã? Como é que é o nome da sua esposa? Que eu não sei, irmão Paulinho. Luciana. Irmã Lu. Oi. Eu recebo tanto pedido de ajuda das irmãs no meu Instagram, mas é muito, muito, muito. Então hoje eu vou soltar as bombas aqui e a gente vai deixar os nossos esposos falar com os irmãos hoje. Eu já recebi um... Mata nos homens. Hein? E eu vou falar pra você assim, ó. Já deixar bem claro. Eu vou falar isso para alguns irmãos melancólicos, casquinha de ovo, de vidro. Se prepare. Se vocês não têm preparação e psicológico, fica à vontade para sair, não vai ficar triste, não vai perder a amizade, tá? E nem a comunhão. Lembrando, irmãos, tudo aquilo que nós vamos falar, nós não falamos em nome de instituição alguma, tá? Lembrando bem disso. Falamos por vivência daquilo que nós participamos. Eu vou falar de mim e da minha esposa, devido a que a gente trabalha muito com o casamento, eu mesmo casamento há mais de 20 anos. Nós fazemos visita para casal praticamente na mesma proporção de tempo, desde que nós casamos. E aí a gente pega umas buchas. E depois que lançar o Instagram, minha esposa tá aqui, não deixa eu mentir. É cada uma que chega no nosso chat, que vocês não têm ideia. Eu falo assim, irmão Jonathan, eu não sou do ministério da palavra, mas eu me sinto ancião já, porque tem tanto assunto que chega para nós aqui. E é uns assuntos cabeludos, rapaz. O negócio é feito, é uns negócios que, se a gente fala, o povo não acredita. E aí eu falo assim, mas existe isso? Não acontece isso? Acontece, irmãos. Não é pouco, não. É muito. Para quem não nos conhece, alguma maioria já conhece a gente, mas eu sou o irmão Paulinho, essa aqui é minha esposa Luciana, que ela tem vergonha de aparecer, tá? Mas é isso. Eu sou de São Paulo, capital, Parque Vila Maria. Sou nascido e criado dentro da igreja, porém Deus permitiu no ano de 96, aos meus 12 anos, eu fui residir nas ruas de São Paulo.
dentro da igreja. Deus permitiu de eu residir na rua durante 8 anos, foi quando eu conheci ela aos 19 para 20, Deus separou o nosso casamento. Irmãos, desde já, eu vou falar para os irmãos assim, o saudoso irmão Vitório, isso aí eu vou falar, os irmão Paulinho é velho mesmo, não, o saudoso irmão Vitório Angari e o saudoso irmão Giba, do Jardim das Palmeiras, em Carapicuíba, dizia que eu era agente duplo, porque Deus permitiu eu passar essa guerra todinha lá fora, dentro da igreja, músico, eu tô com 30 anos de orquestra já, e eu vivi no mundo, mas não vivi o que o mundo vive. Eu tive todas o requinte de oportunidade de fazer o que o mundo fazia, mas eu não fiz. E não porque, irmão Paulinho é o mais crente, não, misericórdia de Deus, era um projeto que Deus tinha comigo, era diferente. Tá? Uma pergunta, vocês já brigaram, já começaram bem as perguntas aí, ó. Ó, irmão Paulinho, eu vou anotar as perguntas, tá? Pra quem é aqui do meu Insta, o irmão Paulinho, ele trabalha com casais, né, irmão Paulinho? Então, vocês dois têm um projeto maravilhoso, ele faz workshop para casais, e com o dinheiro que é arrecadado, eles fazem os casais para a Irmandade, para os irmãos jovens que não têm condições financeiras. Então, é um trabalho muito lindo. E nesses workshops, ele dá muito conselho para os casais. Eles dois, né? Vocês têm quantos anos de casado, irmão? 16 anos de casado. 16 anos de casado. Então, assim... É um a mais só que vocês, só. Igual eu e o Jonathan, nós vamos fazer 15 anos de casado. Então, assim, para quem casou agora ou para quem vai casar, por que não pegar essa bagagem que a gente já tem e transformar numa qualidade de vida melhor? Porque, irmão Paulinho, irmã Lu, muita gente vira e fala, eu fico pensando assim, tem muita gente que vira e fala assim, Deus que me livre de casamento, você vai casar, Deus que me livre, não tem essas coisas, né? E assim, o meu casamento é uma bênção, igual o do irmão Paulinho, da irmã Lu também é. Então, o que vocês têm que fazer para que o casamento seja uma bênção também? Então, a gente pode passar esses conselhos que é nosso, né? Do que a gente vive, do nosso dia a dia, o que nós, eu Mirce, a irmã Lu faz, o que o Jonathan faz, o que o irmão Paulinho faz como homens, para que o casamento seja uma bênção. Então, é isso que a gente quer falar. Igual o irmão Paulinho falou, a gente não fala em nome de igreja, em nome de nenhuma instituição. Nós falamos aqui do nosso pessoal, né? Da nossa experiência. Ok? Não é isso, irmão Paulinho? Isso. E outra, para os irmãos terem ideia assim, aí muitos podem perguntar, mas que peso que os irmãos têm para falar disso? Irmãos, eu faço casamento há mais de 20 anos. Começa daí, eu sou mestre de cerimônia para casamento e, consequentemente, a gente acabou participando de muitas reuniões para casamento que estava por um fio. Por um fio. Eu falo para os irmãos assim, nesses praticamente quase 2 anos de pandemia, pouco casamento eu fiz devido à pandemia, mas o que nós fizemos de manutenção de casamentos que estava por um fio por causa da pandemia não está escrito, irmãos. Conversar com o casal, conversar, isso. Vocês vão entender, nós estamos daqui, viajamos praticamente quase 400 km para poder visitar uma casa, porque o casamento é por vinagre. Falou, a irmãzinha não queria mais. A irmãzinha, vocês não entender, a irmãzinha esperou Deus recolher o pai para falar que ia divorciar. Meu Deus. Porque o pai não aceitava o divórcio. Então, assim, ó, eu vou para os irmãos, casamento não é ruim. E vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a Muniça soltar a primeira pergunta bomba, e aí a gente vai tentando falar alguma coisa, né, irmão Jonathan? Não, eu vou fazer assim, ó, na live, eu vou ser a responsável por anotar as perguntas, tá? Então, quem quiser ir soltando pergunta aqui, pode ir soltando. E tá. Aí, o que é que nós vamos poder fazer? Primeiro, vamos soltar uma pergunta para os casais, depois eu quero que vocês, homens... Jonathan, você não falou nada, fala um pouquinho, amor. Boa noite, né? Tô esperando, mandar a pergunta aí. Ó, só respondendo a primeira pergunta que fizeram, se nós brigam. Vocês irmãos, brigaram? Fala aí. Eu não vou falar que nós brigamos. A gente tem divergência de ideias de vez em quando, porque todo casal tem. A gente diverge algumas coisas. Mas, irmãos, tá aqui minha esposa vai desmentir. Pensa uma pessoa que ganha todas as brigas. Sou eu. Todas as brigas. Acho que a mamãe está mutada. Tô ouvindo. Tá mutado? Tá falando? Não, tá. Tá beleza. Tá normal. Então, assim, todas as perguntas, todas as brigas que tem aqui em casa eu ganho. Eu vou falar por quê, irmãos. Eu aprendi o seguinte, quando um não quer, 2 não brigam.
E tem irmão, eu vou falar isso dos dois, não vou puxar sardinha nem por irmão e nem pra irmã. Tem irmã que começa a gritar, o esposo vai rebate no grito junto. Irmãos, isso não vai dar certo. Porque o fim é trágico. Aí acaba falando alguma coisa, porque às vezes, eu não bato na minha esposa, mas se você falar uma palavra mais dura, irmão, vai ferir mais que uma palavra. E ela nunca mais vai esquecer. Você vai morrer, ela vai levar isso pro túmulo com ela, mas não esquece. Então, assim, eu aprendi, isso é ditado antigo. Quando um não quer, dois não briga. Outra, aqui em casa, as brigas que eu venço na caixinha do silêncio. Viu alguma coisa, começou a querer dar desavença, assim, entra no silêncio. Irmão, mais vale, eu falo isso porque eu ia trabalhar, eu trabalhava num serviço muito estressante, eu lidava com o público, na madrugada, muito, muito, muito estressante. E quando eu chegava em casa, tá aqui ela, eu tava com uns 4, 5 anos de casado, eu chegava, sentava no sofá e falava assim, Lu, deixa eu ficar aqui, ó, meia horinha no silêncio, pra mente processar, pra baixar o nível, sabe como baixar o nível de opressão mental, de psicológico, porque é tudo isso. Irmãos, quando sentar, passar meia hora, aí sim podia conversar. E isso até hoje. Se eu faço alguma coisa que estressa, que me levou a um nível de estresse muito alto, eu me entro na caixinha do silêncio e falo, deixa eu quietinho um pouquinho só. Aí tem dia que ela insiste, não, irmão, eu quero conversar um pouquinho. Não, deixa eu quietinho um pouquinho só. Porque, irmão, a gente sabe que o estresse que a gente tem não é nosso. Mas também não é justo que a pessoa que está na nossa companhia, lutando com nós todos os dias, recebeu uma descarga violenta. E depois não tem como voltar atrás mais. Não tem como voltar atrás mais. Então, assim, tanto para irmão, tanto para irmã. Se você. Aí eu tenho meu pavio, porque eu vejo um negócio, eu vou falar um negócio aqui, eu vou desmistificar o negócio aqui, ó. Eu vou desmistificar o negócio aqui, vocês vão entender. Falar assim, ó, separou porque era incompatibilidade de gênero. Irmãos, quando fala que separou por incompatibilidade de gênero, nunca houve compatibilidade entre os dois. Porque esse negócio de incompatibilidade de gênero é um termo que usaram para poder aceitar o divórcio. Nunca teve compatibilidade entre os dois. Na maioria das vezes, é atração física, atração financeira, fuga. Vou sair da casa da minha mãe, vou sair da casa do meu pai, vou para ficar feliz de outro canto, e você foge da casa do seu pai, foge da casa da sua mãe para você ir para um canto pior. Você sai de uma prisão e entra num cativeiro. Porque na prisão ainda você é alimentado e tem assistência. No cativeiro você é alimentado, se quiser te alimentar, é mais ou menos isso, né, irmão Jonathan? De jeitinho aí, ó. Jonathan, é mais ou menos. a gente já brigou? Agora o Jonathan fala se a gente já brigou. Não, a gente não briga não. Não, briga não. Assim, na verdade tem sim umas conversas que é para ajuste, né? São ajustes técnicos que todo casal tem que fazer diariamente, semanalmente, não tem esse negócio. Eu falo assim, quando eu chego, como o irmão chega aí, todos nós, como seres humanos, nós somos fadados ao estresse, aqueles momentos que nós não queremos. Eu tenho, igual você falou, tem a caixinha do silêncio, eu tenho a caixinha do nada, tem hora que eu não quero nada, a não ser ficar quietinho lá, sem nada. Então, assim... O dele é na rede, gente. Eu chego ali na minha redinha ali, deito ali, pronto, acabou. Aí, às vezes, não é que é preguiça, não é que é nada, é questão que você precisa realmente colocar as ideias no lugar. Como o irmão falou aí, depois que uma palavra sai da sua boca, é difícil demais dar conta você consertar qualquer coisa. Então, é melhor ficar calado do que você falar. Ô, Jonathan, estão falando que você deu um não sem graça, amor. Vai ficar... A gente briga, amor. Não, fazer que nem irmãozinho. Ó, eu vou falar pros irmãos o seguinte. Pra casado. Quem quer casar, amém, Eric? Quem quer casar, eu vou falar pros moços aí que quer casar. Primeiro, irmão, primeira coisa, eu vou falar pros moços, eu falo isso sem deboche, sem hipocrisia alguma, porque é coisas que eu faço. Eu tenho minha esposa, eu falo assim, não faz, ela tá aqui, o microfone tá aberto, não dá nem tempo de fechar, que tá longe a mesinha. Presta bem atenção que eu vou falar pros irmãos. Você quer casar, moço? Aprenda a lavar tua roupa. Aprenda a cozinhar. Não é pecado nenhum. Mas quem faz aqui, quem lava minha roupa é minha mãe. Quem cozinha aqui é minha mãe. Presta bem atenção. Um dia tua mãe vai faltar, um dia teu pai vai faltar. Se você casar com a irmãzinha, ela ficar enferma, quem vai alimentar? Quem é a tua esposa?
Quem vai lavar a roupa dela, quem vai cuidar das coisas dela, você tem que saber. Pelo menos o básico tem que saber. Deus te mandar numa missão, eu falo isso, porque eu, quando moço, Deus nos colocou nessa condição. Se Deus te mandar numa missão, você tiver que cuidar de um irmão idoso que não tem condição de fazer as coisas dele. Não é vergonha pra ninguém. Eu falo isso, e até com uma dor no coração, Deus deu a graça de viajar com o saudoso irmão João das Maravilhas, que era de São José do Rio Preto, que contava as obras do passarinho, tudo, o que era diácono. Vi muita obra com aquele irmão. Mas a maioria das visitas que ele levou a gente foi para cuidar de idoso que não podia sair da cama, que não podia se limpar, que não podia tomar um banho, que não tinha condição de fazer uma comida. E isso, irmãos, isso nunca não vai te fazer menos homem e nem menos mulher. Mas isso eu tô falando mais pros moços. A moça, eu falo que assim, até esse dia eu estava conversando, né, mamista? É obrigação a moça saber fazer as coisas. É obrigação. Eu falo pros irmãos assim, se você quer casar, não quer, a moça quer casar, não quer fazer comida, que Deus abençoe teu esposo, filho, porque iFood todo dia é gasto, tá? Ah, é o iFood. iFood. Aí eu falo assim, vai chegar uma hora, presta bem atenção que eu falo pra vocês. Você vai ficar tão viciado em comida de iFood, você não quer cozinhar mais. Mas quando o teu esposo ficar enfermo por uma intoxicação alimentar, presta bem atenção, não tô falando que a comida do iFood é contaminada, pelo amor de Deus. Você entender o que eu tô falando. Quando o teu esposo ficar enfermo porque tem que fazer uma comida diferente pra ele, você não vai saber porque você ficou dependente de um aplicativo. Hoje não é para falar de iFood, porque na minha época, quando eu casei, não tinha iFood, né, mamissa, não tinha iFood não, filho. Esse negócio de iFood não era tudo Marmitex. Se quiser, você vai comprar Marmitex. Por que eu falo isso, irmão? Saber. E, irmão, uma coisa que eu falo muito também é quando a gente, até o tolo, até quando está calado, se torna por sábio, não é isso? Irmãs, principalmente isso para as irmãs. Oh, meu Deus, eu falei que não ia bater nas irmãs hoje, que eu queria bater nos irmãos, mas vamos lá. Irmãs, quando fica calada, sério, não fala não que você não sabe cozinhar. Tem mulher, irmão Paulinho, que bate no peito falando, eu não cozinho de jeito nenhum, não sei fazer nada, não sei fazer um café. Você tá se passando por tola. É tão horrível, é feio uma mulher falar isso. Não é, irmã Lu? Tô errada. É verdade. Ó, demais. Então, na nossa não, se faz de tola mesmo. Não pode falar comum, né? Na nossa região aqui. Tá, não vou falar não. Na nossa região aqui, tem umas irmãs que falam, elas têm um orgulho de falar que não sabe cozinhar. Uma família inteira de mulher não sabe cozinhar. Horrível. Eu falo assim, irmãos, é feio, porque você vai. Umas irmãs dessas não podem fazer missão. Você vai fazer missão na casa de alguém que está necessitando que alguém cozinhe, a família morre de fome. Daquele dia que nós estava ali, você, a Adriana, nós fomos fazer eu e ela. Não, fomos numa casa, tinha mais de 50 pessoas. Foi minha esposa e uma companheira dela para a cozinha, o restante as irmãs ficou tudo sentada. Meu Deus. Então assim, aí eu vou falar, já chegou alguma pergunta aí, mamissa? Eu tenho as perguntas já aqui. Solta mais ou menos, vamos ver como tá o nível da live. Solta mais ou menos aí, ó. Não vou falar nada, não? Pode fazer a pergunta. Eu sou aqui o... Fico escondido aqui. Qualquer coisa chama o respaldo. É só o guarda-costas, né, meu João? É só o guarda-costas. Do irmão aí, eu tô mais escondido aqui, quietinho também. Eu não gosto muito de aparecer, não. Vocês têm peso aqui. Pode ficar aí, então. Tem, eu tô com 150. Você tá com quanto? Não, mas é sério. Agora vamos falar. Pode falar. Não, a gente leva na brincadeira pra poder ficar leve o assunto, mas pode falar. Mas vamos lá. O que chega pra mim de irmãs que estão sofrendo no casamento não é brincadeira. Eu até conversei com o Jonathan. Eu acho que a gente tem que ter mais lives dessa aqui para conversar. E principalmente que as irmãs aqui possam abrir o coração para os esposos, sabe? O que acontece? Uma coisa que estão me perguntando demais, mas demais mesmo, irmão Paulinho, é sobre pornografia, gente. Vamos lá. As irmãs estão sofrendo com irmãos que estão viciados em pornografia. O que vocês, homens, têm para falar para os homens que estão aqui assistindo essa live? Eu vou citar dois assuntos aqui.
Antes disso, uma irmã perguntou, e quando se você faz de tudo e o marido vai embora de casa depois de 18 anos? Irmã Simone, vive a vossa vida, viveu bem os 18 anos, foi embora, louvado seja Deus. Antes de ir embora, irmã, do que aconteceu uma tragédia, eu já falei isso aqui em algumas lives, a gente não dentro da igreja, a gente não somos a favor do divórcio, mas também a gente não pode obrigar ninguém a conviver junto. E depois acontecer alguma tragédia. Então, assim, a gente não sabe os motivos, a gente não pode jogar por causa de um comentário, mas a gente não sabe os motivos que ele foi embora. Porém, é aquele negócio, mais vale a irmã tentar seguir a vida da irmã, tocar pra frente, tá certo? 18 anos não é 18 dias, nem 18 meses. Tem uma história, tem uma trajetória, provavelmente deve ter ficado os filhos. A irmã continua cumprindo a missão, até porque quem foi embora foi ele. Mediante o comentário da irmã, quem foi embora foi ele. Quem não deu valor, foi ele. A irmã continua fazendo a tua parte e o Senhor vai te recompensar, tá bom? Agora, não era merecedor. 18 anos depois ele encontrou alguma coisa que ele julgou ser melhor. Mas lá depois, no último dia, fica entre ele e Deus. Eu acho que tá bem respondido. Acerca do... Bom, Jonathan, quer falar primeiro? Pode falar aí, irmão Paulinho. Eu tô aqui, eu vou me posicionar já. Tá. Acerca de pornografia no casamento. Para mim falar de pornografia, eu tenho que falar dois critérios muito, muito primordiais acerca disso. Irmãos, para quem nasce dentro da igreja, convive dentro da igreja, não conheceu o mundo. Não conheceu o mundo. E às vezes, dependendo do regimento que a pessoa foi criada, regrado há muito, não. É tudo não pode, tudo é proibido. Quando se casa, gera-se o caminho da rota de fuga e o ar de liberdade. E pelo fator de não ter conhecido nada ainda quando moço, eu vou falar isso para os irmãos. Já que o assunto é para pegar os irmãos, eu vou falar dos irmãos. Aí o que acontece? Quando se casa, gera-se o fator de curiosidade e a liberdade de dizer, eu sou dono do meu nariz. E quando se pensa dessa forma, aí ele casou, tem a esposa, tem a casa, gera-se as curiosidades. Tá? Gera-se as curiosidades. E aí, gerando as curiosidades, aí é onde eu falo assim, vamos recorrer. É 8h30, mas eu vou pegar leve. Vão recorrer a sex shop, vão recorrer a filmes, mais 18, eu não preciso nem enumerar o número de sites que tem, porque é muito, mais 18. E aí eu vou pagar um negócio mais difícil ainda, meu amigo, isso que a irmã não falou, mas engloba nisso aí. Eu conheço casais de irmãos que casaram, frequentam casa de swing, casa de prostituição, tem uma diferença muito grande entre hotel e motel, tá, gente? Vive a requintes de motel, não é hotel, a requintes de motel. Por quê? Viveu a vida regrada ou não. E aí a irmãzinha, quando casa com um irmão desse, para não entristecê-lo, para não deixar ele triste, acaba entrando na mesma onda. Ou vice-versa. Mas eu vou falar dos irmãos primeiro. E aí a irmãzinha acaba se rendendo aos desejos dele. Só que vai chegando um ponto que a irmãzinha começa a ficar desgastada, porque ela vê que ela não é o gatilho do prazer dele. Entendeu? O irmãozinho vai ficando desgastado porque o irmão começa a ver que a irmãzinha não está preenchendo aquilo que ele queria. Eu já vi uns 2 misericórdia aí, ó. O assunto eu tô pegando leve, hein, gente? Mas eu vou falar uma coisa, misericórdia, mas está acontecendo muito no nosso meio. Se eu estiver pegando pesado aqui... Paulinho, é assim, é uma chuva de irmãs me pedindo ajuda com oração com relação a isso. Vocês não fazem ideia. Mamista, já deixando bem claro, se vocês vão achar que o assunto tá muito... Vai numerando o grau do assunto. Eu gosto de classificar de 0 a 10. Se o povo começar a colocar 9 e 10 e falar que tá muito pesado, eu desço um pouquinho. Se começar a achar que tá muito pesado, eu desço um pouquinho. É a verdade, né? Aí o que acontece? Com tudo isso, o moço começa a ver que a irmãzinha não está atendendo mais os desejos dele, ou as expectativas dele, atendendo as expectativas dele. E isso estou falando de moço que nasceu dentro da igreja, não estou falando que vem do mundo não, gente. Que nasceu dentro da igreja. E aí, aonde começa a surgir os primeiros ruídos de traição.
Qual que é os primeiros sinais? Grupinho de WhatsApp mais 18. Troca de fotografia. Envio de nudes. Ah, irmãzinha, os irmãos tá falando que tá leve, tá nível 1. Tá muito. Se aqui tá nível 1. Paulinho, Tá bom. perfil fake no Facebook, no Instagram, o número de WhatsApp Internacional. mentirosos que usa só pra isso, entendeu? Gente, tem de tudo, vocês não estão entendendo. E aí o que acontece? Com isso, eu falo que é os primeiros sintomas de traição. Por que é os primeiros sintomas de traição? Até a esposa pegar. Porque quando a esposa pega uma situação dessa, gera a primeira decepção. Nela gera decepção e nele vai gerar negação. Não tô te traindo, isso aí deve ser vírus. Mas sabe o que está acontecendo? Sabe o que as irmãs me perguntam? Aí eu quero que vocês dois falem o que as irmãs têm que fazer. As irmãs se sentem culpadas e aí elas me perguntam, elas falam assim, Mirce, eu não posso contar para ninguém. Eu não posso contar isso nem para minhas irmãs, para minha mãe, porque elas vão achar que eu que tô errada. Elas estão pegando a culpa para ela. E aí elas me perguntam, vocês acham que eu tenho... Mirce, você acha que eu tenho que levar isso pro ministério? Tá. Bom, Jonathan, quer falar? Fala um pouco, Você tem que amor. concluir aí o seu negócio. Tá. Aí que acontece? Com isso, irmãos, com isso, o moço, por não encontrar, ou não compreender que a irmãzinha que se guardou a mocidade toda, eu já falei já, a irmãzinha quando casa, irmãos, moça, quando guardou a virgindade, a mocidade toda, ela casou, presta bem atenção que eu vou falar pra vocês. Ela casou, ela não é heroína do sexo, tá? A irmãzinha vai fazer de tudo, não é heroína do sexo. Presta, por que eu tô falando isso, irmãos? Porque acontece, a irmãzinha casa, e eu vou falar um negócio aqui muito pesado, coisa que já presenciamos, participamos de reuniões para poder tentar consertar uma bagunça, sabe? Tem moça que casa com o irmãozinho é regrado e viciado a tantas essas coisas, que quando chega na semana, no dia da lua de mel, que era para ser o dia mais feliz para a moça, que era para ser a fase mais linda para ela, para quando ela pudesse voltar no primeiro culto após a semana de lua de mel sorrindo, ela às vezes volta chorando, porque o cavalo do moço não soube entender o que era, e na primeira noite de lua de mel ele acaba violentando a moça. E ainda onde gera uns traumas, porque alguém, por que virou? Aí não vou contar muita coisa não. Por que a irmãzinha largou, desistiu? Eu entrei em outro assunto, mas ia ficar mais pesado ainda. Então assim, são crentes, isso foi uma coisa de crente, mas não estou falando de mundano não, estou falando de crente. Então o que acontece? Eu falo para os irmãos, agora o recado para os irmãos. As irmãs, em todo caso, vou falar aqui, é até doído que eu vou falar aqui agora, mas é a real. As irmãs vão ter que honrar o esposo porque dentro deles tem a semelhança de Deus. Mas a oração, não que Deus, não presta bem atenção onde a falha das irmãs não é pegar a autoculpa, se autoculpar por alguma coisa que não está dando certo. Mas as irmãs, quando entrar numa condição dessa, honra o esposo. Num fator de honrar aquilo que Deus colocou na tua mão. Mas peça a Deus, irmão. Peça a Deus uma justiça, que Deus te justifique. Porque Deus não vai deixar você desamparado. Deus nunca deixou ninguém. Na tua justiça, Deus vai te honrar. Isso no fator cristão. No fator humanitário, irmão. No fator humanitário, busca o máximo de diálogo que você puder. Externar. Porque tem muito irmão que às vezes só fica calado, não conta. Vai guardando aquilo para ela, vai dando nó na garganta. Eu falo isso, eu fui filho abandonado, nunca respondi minha mãe. Hoje minha mãe tem 60 anos, nunca respondi minha mãe, mas chegava a dar nó na garganta e aquilo me fazia mal, não sabia. Nunca falava o que estava sentindo. E acontece com muitos casamentos hoje. A irmã, às vezes o irmão faz, a irmã presencia tudo e nozinho na garganta. Isso faz mal, isso te mata, você morre e ele continua vivendo da mesma forma que está vivendo. Então, assim, as irmãs que estão aqui, externa, transmite, fala, vamos conversar? Sabe o que você faz? Eu vou falar, receita das irmãs para os irmãos. Chama ele, vamos tomar um sorvete, bem, vamos fazer um passeio só nós dois, deixa as crianças aí, vamos conversar um pouco. Vocês sabem o que está acontecendo. Está me machucando por dentro, está me magoando. Tá certo? E eu falo isso, irmão. E aí tem uma coisa que é muito terrível.
Ó, casei com a promessa de Deus, mas descobri um vício que só Deus, até a família já sabe e tem chorado muito. Aí você vê um negócio. Com isso eu tô falando para as irmãs, e tanto mais para os irmãos mesmo, queira sim, queira não, a mulher é a parte mais frágil do casamento. Ah, mas muita irmã pode falar assim, não, mas eu sou forte, mano. A mulher é a fragilidade do casamento. E queira sim, queira não. Isso não é uma coisa estabelecida por mim ou pelo irmão Jonathan. Não, é isso, é estabilidade por Deus. Porque Deus assim, cuida, zela. Você pode ser o homem da casa. Mas a sua esposa, assim, quantas vezes a gente ouviu pregando assim, irmão Jonathan? Eu sou o quadro, mas minha esposa é o prego que segura. Por que fala isso, irmãos? Porque se esse prego vier a cair, a casa inteira desaba. Quem cuida da casa é a esposa, quem zela da casa é a esposa. Eu vou falar aqui, tá aqui minha esposa. Muitas das vezes, visita, viagem, lugares que nós fomos, eu deixei de ir porque minha esposa falou assim, bem, toma cuidado. Minha esposa olhou e falou, toma cuidado, eu não vou, irmãos. Não participo, não faço. Às vezes até contrariado. Mas tá numa comunhão, tá numa alegria. Mas se ela viu ou não vi, eu não vou. E é isso que tem que acontecer. Olha lá, a irmã colocou lá, sofri abuso no primeiro casamento, isso me fez sofrer muito, por muito tempo. E isso gera um trauma muito grande. O fator do vício de pornografia, é isso que eu tô falando pros irmãos. Aí, vou deixar o Jonathan falar, depois eu falo. Fala, Jonathan. Vamos lá. Então, como o irmão falou, e tem muitas mensagens aí, vamos por passos aí. Na minha opinião, tratando o casamento, que é a dificuldade do casamento? Como o irmão falou aí, se tivéssemos esses conselhos, se tivesse um direcionamento para com a mocidade, né? Porque tudo isso só tem um resultado, é a falta do diálogo antes. E esse um diálogo, igual está escrito aí, irmão, não, mas eu era crente, eu sou crente, quando eu olhei ele lá, o moço mais crente que tinha na igreja, mas internamente nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Se não tivesse diálogo antes, durante e todo momento, vai acontecer isso. Somos sujeitos a acontecer até mesmo dentro da igreja, como o irmão falou, muitas das vezes pressionado que nada pode, chega no casamento, tem a sua liberdade, tem todo aquele negócio, acaba gerando isso. Mas isso é preciso ser tratado logo no início. O que é preciso ser tratado? Olha, precisamos conversar. O seu esposo tem uma necessidade um pouco diferente, às vezes ele já vem com a experiência do mundo ou não, tudo isso precisa ser conversado. Por quê? Porque vocês vão com bagagens diferentes. Entra num relacionamento com bagagens diferentes, é algo muito mais complicado, porque é preciso a balança equalizar. Se não der certo, se não tiver nivelado, vocês não vão dar certo, não vai. Acontece isso, eu vejo muita gente perguntando, como que faz para sair? Como que é esse vício? Como se entra? É uma doença. Nós falamos até com o irmão, ele é médico, né? O doutor Felipe, tudo. Então, assim, é doença? Vamos tratar? Vamos. Só que se não tiver diálogo, o esposo, se a esposa não der segurança para o esposo, se abrir, se os dois não tiverem um diálogo, como que ela vai tratar? Ela está descobrindo? Ela descobriu. O que eu vou fazer agora? Isso é minha opinião, gente. Meu amor, olha, tô vendo que você está entrando nisso aí. O que eu posso fazer para te ajudar? Como nós vamos resolver isso? Tem que ter essa maturidade, tem que ser na hora. Porque se eu deixar escondido, eu não toco nesse assunto porque ele é muito bravo, porque ele é muito sério. Mas, gente, se não tiver esse diálogo aí, independente da sua religião, de como que você se porta, se for uma doença e não for tratada da maneira correta, o que vai acontecer? Você vai destruir seu casamento no começo. Tem gente que tem 10, 15 anos e está sofrendo com isso. Como nós vamos tratar? Primeiro passo é o diálogo. Precisa de recurso material, falando de remédios, um tratamento psicológico. Gente, nós temos que deixar de lado, às vezes, nossas crenças limitantes e procurar o médico mesmo, ir atrás de ajuda para que a gente consiga fazer o quê? Estabelecer a nossa saúde, primeiro, nossa física, e também para que o Senhor também, para não atrapalhar a nossa ligação com o Senhor. Isso é a minha opinião, né, irmão Paulo? Você pode complementar aí e me falar, porque tem muita gente que joga, não, estou na igreja, a palavra vai vir, vai falar comigo. Tá certo, mas quando sai lá fora, a palavra não entrou no seu esposo, você está com aquela expectativa, mas você não conversou com ele. Às vezes é físico que precisa tratar, você está buscando algo que é só espiritual. Então você precisa entender até onde vai o espiritual
e o que é material, o que é a parte de vocês dois fazer. E é preciso Lembrando, né, irmão John? Lembrando que um dos apóstolos, um dos discípulos de Cristo, Lucas, ele era médico. Então a medicina ficou para isso, né? Eu tô vendo muito comentário, alguém colocando, a irmã tá colocando assim, mulher sabe onde fica a casa. Mas, irmã, por mais que a irmã seja sábia, a atitude tola do marido, ela pode corromper a casa inteira. Por mais que a irmã seja sábia. Então acontece o seguinte, aí eu falei da parte de quem vem da igreja. Nasceu dentro da igreja e passa por isso. E aí tem um outro fator. Quem vem do mundão, o pessoal vem com vícios e vícios do mundão, casa com a irmãzinha crente, temente a Deus. Eu tô falando, o assunto aqui é pegar os irmãos. Porque se eu pegar os irmãos aqui, o negócio fica meio difícil também. Mas vamos lá, pegar os irmãos. E temente a Deus, tudo. Irmãos, se a irmãzinha casou com o fulano, sem procurar saber o histórico dele, sem saber entender o que tá nele, o que ele fazia, o que ele praticava, ela vai sofrer na primeira noite. Eu vou falar um negócio aqui, ó. Eu já sorto já, Mamirs. Vou falar um negócio aqui, ó. Entenda bem, você que tá aqui, ó, que Deus te chamou, tem pouco tempo, você vai casar. Eu vou falar um negócio aqui, e é um negócio que é pro pai e a mãe tá falando pra você quando você tá crescendo. Porque foi isso que eu fui ensinado com os velhinhos que me ensinaram quando era menino ainda. Primeira noite de núpcias, lua de mel, eu falo que o homem ele exerce a função do minerador. O minerador entra na mina procurando ouro, ele vai com a picareta, ele vai batendo devagarzinho. Quem é espiritual já tá entendendo o que eu tô falando, vai devagarzinho, devagarzinho, até ele achar o fio do ouro. Achou o fio do ouro, irmão, ele vai na alegria, vai ficar rico, feliz pro resto da vida. Porque soube tratar a mina. Soube tratar a mina de ouro. Então, assim, tem muitos que vêm do mundão, casam com a irmãzinha virgem, e eu vou falar um negócio aqui, ô irmão Jonathan. Irmão vai entender, tá aqui minha esposa. Teve um caso, eu não vou falar nem onde que foi. Teve um caso, um cooperador de jovens separou, e aí, assim, não teve pecado nenhuma das partes, mas não sei por que com áreas d'água ele continuou atendendo. Fazer os fala Rafael, cooperador de jovens de Cabriú. Irmão Rafael, depois entra pra falar um pouquinho também, irmão Rafael. Se prepara aí. E aí o que acontece? Aí separou o irmão Jonathan. Aí ele casou com um auxiliar de jovens próximo de um lugar que eu conheço aqui. E Simão, ele mexe com corda, ele corta cabelo. E no salão de cabelo, ele cortando o cabelo de um outro irmão do ministério. Ele falou assim: ô, filho, eu vou casar de novo. E Deus preparou para mim uma irmãzinha lacradinha. Esse foi o comentário do cooperador de jovens. Irmão, entrou no mim numa ira tão grande por eu conhecer a moça. Minha esposa também conhece a menina. Eu fiquei numa revolta tão grande. Por quê, irmão? Olha o comentário de irmão que está à frente da mocidade, que está instruindo a mocidade para falar o correto, fazer o correto. É lamentável. Entendeu? Então, assim, né, isso, é irmão que não veio do mundo, nasceu dentro da igreja. Aí eu falo para os irmãos assim, eu vou falar para o irmão, Jonathan, eu aprendo muito. Quando eu falo até para a mocidade, eu aprendo muito com a mocidade. Eu estou com 37 anos, eu aprendo muito com a mocidade. E falo, irmão Paulo, irmão aprende conosco? Eu aprendo. Aprendo no erro de vocês. A passar para os outros não fazer o mesmo. E aí eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, ó. Quem vem, a irmãozinha vem do mundo. Casou, se a irmãzinha não procurar saber o histórico dele, a irmãzinha vai sofrer depois. E aí o fator do vício pornográfico, eu vou falar isso aqui, os irmãos vão entender. Eu vou falar um negócio aqui, alguns vão até escandalizar que eu vou falar aqui, mas o assunto é isso. Há alguns, irmãos, quem a irmã mesmo falou, chegou aqui para mim um assunto, e assim, para os irmãos entender assim, o grau da dificuldade que está tendo no meio da obra de Deus. Hoje nós estamos falando de crentes, não estamos falando de mundo, estamos falando de crentes. A gente recebeu uma mensagem, a irmã mandou mensagem assim no direct. E o meu direct, toda vez que alguma irmã manda mensagem, minha esposa sempre senta para ver comigo a mensagem, dependendo do assunto, eu ligo, aí tem que falar com a irmã, em vídeo, senta eu e minha esposa, nós conversa com a irmã, e a gente sempre faz coisas em conjunto. E a irmã mandou uma mensagem e disse assim, irmão, o meu esposo falou para mim assim, que se eu não fizer sexo anal com ele, ele separa. O que eu devo fazer? Difícil, né? Difícil. E eu vou falar para os irmãos... Tem que ter a opção de ir para o céu. O que precisar fazer depois... É porque assim, eu falo assim, irmão, o que eu vejo? Aí eu vou falar até cortando o irmão aí. O que eu vejo é o seguinte, existe um objetivo. Cada ser humano, ele vai ter o seu objetivo. O meu objetivo é entrar no céu. Se o meu objetivo é entrar no céu, eu tenho que fazer as coisas que vai me levar, me aproximar. Não que até as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, tudo isso eu entendo que no percurso
o senhor vai me perdoando daqui, vai me ajudando dali, eu vou levar. Mas existem algumas escolhas que não tem volta, existem algumas escolhas que quando você ultrapassar algumas barreiras, vai te afastar do Senhor. Se o seu objetivo é entrar no céu, é preciso você eliminar algumas coisas. Diante de Deus, se você estiver em paz, o Senhor, ele vai te justificar e vai te ajudar. Isso é a minha opinião como pessoa. Estou tirando a questão do ministério, tirando a questão de tudo, mas como pessoa, isso é a minha opinião. Continua, irmão, o que o irmão estava falando. Qual foi a sua sugestão? Aí aconteceu. E a irmã falou, o que eu faço, irmão? Aí eu fiz uma pergunta para a irmã. A irmã ama muito ele mesmo? A primeira coisa que a gente fala as coisas assim, mas não pode se fazer tudo por amor. Mas a pergunta que eu fiz para a irmã, ama muito ele? Eu amo. Ama até que ponto, irmã? Por que a gente fala isso, irmãos? Muitas das vezes a gente ouve muito alguém falando assim, eu casei por amor. Mentira, ninguém casa por amor. Irmão Paulinho, tem misericórdia? Não, irmão, ninguém casa por amor. Sabe por quê? Você vai descobrir o amor depois do casamento. Você casa porque você gosta muito, você tem uma afeição muito grande. O sentimento que você vai ter, você vai descobrir o amor, você vai saber se você é uma pessoa mesmo, quando você um dia, seu pai e sua mãe foi embora, e aquela que é a sua companhia, aquele que foi o seu cônjuge, você não conseguir ficar longe dele. Aí você vai descobrir que ama mesmo. Quando ele tiver as dores dele ser as suas dores. E aí eu falei pra irmã, aí eu peguei e falei assim, tem que ver até que ponto que a irmã ama ele. Porque eu não posso falar, o irmão Jonathan tá aí, a mamãe tá aí, minha esposa tá aqui, eu não posso falar pra irmã assim, não, irmão, não faz, você vai pro inferno. Não faz, você vai pro céu. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Mas eu aprendi uma coisa, e isso aprendi com o saudoso Chicão do Limão, eu vou falar alguns nomes aqui, de irmãos que já dormem no Senhor, mas que dão muito conselho pra nós. O irmão Chicão do Limão disse assim, a tua casa é o seu maior ministério. Você pode ser músico, você pode ser cooperador, você pode ser ancião, pode ser diácono, mas a tua casa, a tua família é o teu maior ministério. E ele falou uma coisa, irmãos, que eu nunca mais esqueci. Porque foi feita essa pergunta no meio da mocidade das crianças, ainda na época nós estávamos com uns 9, 10 anos, e a gente participava, já ouvia isso, irmão Jonathan. Juntava os irmãos para pegar só os meninos moços e descascava. Aí na época eu lembro que eu falo isso, eu dou até risada. Os irmãos começaram a falar esse assunto e ficavam assim, irmão, credo. Porque a gente não sabia o que ia ser lá na frente. E não sabia que esses irmãos estavam nos instruindo para os dias de hoje. E aí eu falo para os irmãos, e o irmão Chicão falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a tua casa, irmão, a tua família é o teu maior ministério. Lembrando, ninguém é obrigado a nada. Começando daí. Ninguém é obrigado a nada. Mas a tua casa é o teu maior ministério. Irmão, eu não... Aí eu vou falar assim, aqui uma irmã colocou aqui, a irmã já foi meio... A irmã foi minha brusca, minha pedroca na resposta. Manda ele procurar um gay. Gente, presta bem atenção. Se a irmã coloca pro teu esposo procurar um gay, é porque a irmã não está preparada para estar casada com ele. Tudo é princípio de diálogo. Tem que ser o diálogo. Eu aprendi que dentro de casa, dentro do nosso quarto, isso lá atrás, coisa de 20 anos atrás, dentro do nosso quarto, enquanto há consentimento consensual das ambas as partes, Deus ele não se faz presente no ato sexual do casal. Irmão, tem certeza? Tenho. A primeira discórdia, a primeira desavença que haver na cama entre os dois, aí o Senhor se faz testemunha daquilo que está acontecendo. Enquanto houver consentimento... né? Simples. Então, enquanto houver consentimento consensual, porque eu até vejo o Renan falando uma parte esses dias, e é a mesma coisa que nós ouvimos lá atrás, há 20 anos atrás. Tem dois altares na nossa casa. 2 altares. A nossa mesa, onde nós se alimentamos, e a nossa cama, para quem é casado. São 2 altares. Enquanto eu cultuo o corpo da minha esposa cultua o meu corpo, eu estou cultuando aquilo que Deus criou. Uma só carne. E independente, irmãos, do ato de escolha, mas enquanto há o consenso. Enquanto há o consenso. Houve a discórdia na relação de ambas as partes, houve a discórdia, Deus se faz testemunha, porque acontece, irmãos, é um começando a renegar o corpo do outro, um começando a renegar a criação que Deus fez. Você renega aquilo que Deus, você está negando aquilo que Deus te deu, e aquilo que Deus te deu está te negando.
E aí fica um negócio difícil, porque é nesses casos que vai parar lá no Monte Jonathan. Irmão, ele quer fazer uns negócios meio estranhos, irmão, e não sei o quê. Teve um caso aqui, e a irmã Misha já fala. Eu saí de um culto, numa igreja aqui próximo, e tava vindo um moço no caminho, casado já também, e ele tava chorando, mas chorando, gente. E eu falei, eu saudei ele, falei, paz Deus, filho, não falou amém, não. Paz Deus, ele falou amém. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou assim, tá, irmão, mas só Deus. Eu falei, o que aconteceu? Mas eu não fiz a pergunta, irmão, curioso com a guerra dele, porque até então não sabia por que ele tá chorando. Ele falou, acabei de conversar com os irmãos, e rapaz, eu tô numa guerra, Paulinho. Eu falei, que guerra, filho? Se eu puder te ajudar, mas eu achava que era alguma coisa financeira. Eu não tinha, mas a gente orava a Deus separar, chega alguma coisa de comida. Eu falei, que a comida tá faltando, aí leva. Ele falou, irmão, acabei de conversar com os irmãos, e os irmãos não me deram uma solução. Minha esposa quer fazer uns negócios meio estranhos, irmão. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu até brinco, Mamir, que aqui em casa é para-raio pra esses negócios aí, sabe? Minha casa surge os negócios, vira para-raio. E eu não sei o que eu faço, irmão Paulinho. O que eu faço? Diante de Deus, irmãos, olhei para ele e falei, fião, o que a tua esposa quiser fazer, faça. Não importa o grau da dificuldade que seja, faça no que tiver no teu alcance. Porque se você não fizer, ela vai encontrar um ombro que faça. E toda promessa que está sobre a tua cabeça acaba se perdendo porque você não tem por causa da tua crença, por causa, irmão, a igreja, não sei o que. Não é a igreja, irmãos. Porque eu até brinco, hoje não dá para falar para uma moço que quem traz o filho é a cegonha. É a cegonha, deixa na porta. Não tem como falar isso mais. Lá, depois o moço fica falando mal da irmã. Não, aí, ó, minha esposa lembrou um negócio aqui, crucial. Tem uma igreja aqui, eu não vou falar o nome dela, mas tá tendo um problema violento dentro da igreja. Uma auxiliar de jovens, organista, essa irmãzinha, ela tá se deitando com os moços, batizada, presta atenção. Só que a irmãzinha só faz sexo anal porque ela fala que não é pecado. Meu Deus. Para todo critério, ela é virgem. E por não ter prova, e todo mundo sabendo, mas por não ter provas, a irmãzinha continua tocando na igreja. E auxiliando. Vamos lá, agora eu vou falar para os irmãos. Aí a minha irmã colocou no chat assim, mas filme pornô é pecado? É pecado? Não é que seja o ato do pecado, irmã. Consensão. Para muitos é uma enfermidade, porque gera ser um vício. Porque tem pessoa que, assim, você vai descobrir se a pessoa tem um vício ou não, se a pessoa vai para o ato da relação sexual sem o filme. Se eu não tiver o filme, eu não consigo fazer. Porque aí é o vício. Aqui, ó. Tá na mente. O psicológico da pessoa ficou dependente daquilo. Se eu não tiver o filme, não vou fazer. Isso é um vício. Eu sei que tem casal que chega e pergunta assim, mas irmão, eu queria ver, irmão, pra ver como que é. Eu falo que é uma porta que você tá abrindo. Mas aí a pergunta que fica assim, e se você precisar fechar essa porta, tem condição de você conseguir fechar essa porta? Por que porta e não janela? É uma porta, não é janela. Janela você põe a cara e tira. Isso não, irmão. É uma porta que você entra e depois você não consegue sair mais. E acho até uma coisa muito legal de se falar. Assim, é ótimo estar você e o Jonathan aqui conversando desses assuntos, porque aí vai direto para os homens. Para nós mulheres, irmãs, fala sério, aquilo lá é cinematográfico. Vocês assistem o filme da Disney, não é tudo cinematográfico? Aquilo lá é do mesmo jeito. Eu amo o que o pastor Cláudio Duarte fala. Gente, você quer ver a mulher de vocês brilhando? Passa óleo na mulher. As mulheres brilham. Gente, a mulher brilha. É óleo. Mais ou menos uns 17 anos atrás, 18 anos atrás, teve um caso que eu fui sentar com os irmãos para resolver. Porque a irmãzinha, nascida na igreja, tinha um sonho erótico de ver o esposo enrolado num papel celofane, gente. Aquele papel filme. E o moço ficou... Parece engraçado. Mas o moço ficou perplexado. Não, eu não vou fazer um negócio desse. E levou o caso pro ministério, gente. Aí os irmãos do ministério, porque aí eu falo, tem irmãos que têm preparação, né, irmão Jonathan? Mas outros irmãos, infelizmente, não têm a preparação. E você descobre quando o irmão não tem preparação, quando ele fala assim, vou levar para o ancião. Irmão, tem casos que não dá tempo de levar para o ancião. Porque se você for levar para o ancião, não dá tempo de resolver, o divórcio acaba, chega ali, ó. Se você, sendo anjo da igreja, você tem que clamar ao Senhor e eu falo assim, Senhor, me dá uma luz. Aí acontece.
Os irmãos falaram, irmão, e aí, irmão? O que faz, irmão? E esse dia eu lembro que eu tava limpando a igreja, e os irmãos estavam sentados pra conversar, e eu sem querer, irmão, lá que eu levantei o banco, eu tava vendo os irmãos conversar, e eu ouvi, eu soltei uma risada porque eu ouvi, eu falei, certo, misericórdia. O irmão falou, Paulinho, você tá rindo do quê? Você viu, o caso é sério. Aí o moço olhou pra mim e falou assim, irmão, vamos ter que falar alguma coisa, irmão. Não é pra rir, o caso é de chorar, mano. Eu falei, filho, se enrola de papel crepão, se enrola de guardanapo, papelão, o que tiver, se enrole, filho. Se enrole. Lembra de uma coisa, eu falo isso, irmãos, e isso vai servir agora pros irmãos e pras irmãs. Ah, irmão, minha esposa quer que dance. Dance, irmão. Dança laconga, dança o que tiver. Entre quatro paredes, é vocês dois. É você pra ela e ela pra você. E se ela que tem esse desejo, presta bem atenção, se ele tem esse desejo, ambas as partes agora, e eu falo isso, os irmãos vão entender muito bem. Eu falo assim, tá falando um critério espiritual, mas é a vivência do material. Se ela tem, é porque ela tem, ele tem o carinho em você, ela tem o desejo em você. Ela cultua o teu corpo e não de outros. Enquanto ela deseja ver você dançando ou você embolado em alguma coisa. Eu conheci, ainda estivemos resolvendo um casal uma situação há pouco tempo, Mamírcia, que a irmãzinha, tanto que eu falei pra minha esposa, se for pra fazer, eu fiz o casamento dessa moça, nós levamos a festa a mais de 400 km de distância, e aí surgiu um assunto de fazer visita, eu falei, se for na cidade dessa irmãzinha, eu não vou, porque eu vi a moça com umas fotos dela com o rosto pintado, eu falei, não foi essa moça que eu fiz o casamento, por que ela tá com esse rosto pintado e tal? Eu falei, eu não vou. Mas a irmã me ligou e falou, Paulinho, nós precisamos de um socorro. Aí eu entendi que era pros filhos dela, eu falei, não, tamo junto, desci pra cidade. Quando chegou na cidade, pros irmãos entender, Deus me empreendeu. Eu vou falar isso pros irmãos, eu posso contar com total liberdade, minha esposa tá aqui, a gente não tem nada pra essa parte. Irmãos, eu e minha esposa, eu sempre falo pra ela assim, o máximo de contato físico que a gente puder estar junto, amém. Quanto mais um culto ao outro, amém. Só que quando nós estamos em missão na cidade de outra casa de estranhos, a gente não vai pro enfim só porque nós estamos na casa de estranhos, não é a minha casa. E eu falei, Senhor, porque essa guerra... E era hora para nós ficar 15 dias na cidade, acabamos ficando um mês, Mirce. E eu falei pra minha esposa, gente, bem, 16 anos casada, a gente nunca ficamos tanto tempo assim distante. O que aconteceu, mano? Ela falou, não sei, mano, não sei. Nós ficamos tristes, sabe? Porque é uma situação difícil, mas tranquilo. Mas aí quando eu cheguei na cidade mesmo, que era para fazer a missão, eu entendi que a situação era por causa da cidade. A irmãzinha com o moço, a irmãzinha com 37 anos, o moço com 30. O moço não estava comparecendo mais como homem. 9 horas tem que falar assim, então não estava comparecendo mais. E aí, irmãos, eu fui conversar com esse moço, isso eu posso contar porque vocês vão abrir linda, tá os dois juntos lá vivendo a segunda lua de mel, louvado seja Deus, isso com 3 anos de casado, tá? 3 anos de casado. E aí, eu conversando com esse moço, o senhor falou pra mim assim, ó, eu vou falar porque eu tenho bastante adulto na live, se tem mocidade aí, presta bem atenção nisso aqui. Eu peguei e falei, eu fui conversando com ele, o senhor falou pra mim assim, desce o nível da conversa. Por que eu tô contando isso pros irmãos em live e eu não fico preso a isso? Eu tenho 37, minha esposa tem 40 anos. Na casa tinha irmã com 60, 55, tem irmãos com mais idoneidade e mais peso do que eu. E o senhor deu a graça de nós estar nessa casa. E eu falei, senhor, por que desce o nível da conversa? Eu falei pro irmãozinho assim, ô negrão, falei pra ele, quem não dá assistência abre concorrência, hein? Ele ficou brabo, irmão. Sim, irmão, não sei o que, irmão, tá doido, irmão, tá doido. Desse jeito, irmão, ele ficou brabo. E o menino é mirradinha e a irmãzinha é maior do que eu, gente. Eu tenho 85, a irmãzinha deve ter mais, a Cida, né, mãe, é mais larga. Aí eu falei o nome da irmãzinha, misericórdia, não é pra falar o nome da irmã, esquece, aborta. Mas eu sei que ela não tá assistindo a live. E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Eu olhei pro moço, nós entramos pra sala pra conversar e tal. E quando eu olhei pra ele, eu fui falando, e a gente foi conversando assunto de casamento. Até então eu não sabia qual era a gravidade da casa. E aí ele olhou pra mim e falou assim, irmão, eu tô com vergonha desse assunto aqui. Quando ele falou, tô com vergonha, irmãos, eu falo assim, o senhor me visitou. Eu falo que foi o senhor que me visitou. Eu falei, vergonha? Vergonha nós sair de São Paulo pra te entregar uma festa na preparação. E você não honrar com aquilo que Deus te preparou. Vergonha você buscar a palavra.
Eu quero casar, é o meu sonho casar com essa irmãzinha e você não honrar com o patrimônio que Deus te deu. Vergonha é nós saber depois lá em São Paulo que vocês separaram por motivo fútil, que você podia ter honrado como homem e você não honrou. Vergonha, eu perdoo assim a forma que eu vou falar, mas foi a forma que eu falei, tá aqui minha esposa. É você chegar na tua casa, a tua esposa, para não transgredir contra a palavra, compra um vibrador maior do que o teu, e vai se divertir porque você não está honrando aquilo que Deus te deu. E eu falando isso para esse moço, a sogra dele, do lado dele, sentada lado a lado, falou, tá vendo, meu filho? Eu falei para você, meu filho. Meu a sogra, Deus. com 60 anos, e a sogra me fala assim, ó, olha, irmão, aí a sogra abriu a boca para falar. Olha, irmão, eu fiquei casada há 40 anos, tinha uma semana que a velhinha tinha ficado viúva. Fiquei casada há 40 anos. Meu esposo nunca teve problema comigo. Nem eu com ele. Até gangorra eu fiz, irmão. Eu nem sabia o que era gangorra, gente. Eu fui procurar. Eu falei assim, o que é gangorra? Peraí, gangorra. Gente, eu fui procurar saber o que ela... Gente, eu fui procurar saber o que era gangorra porque eu não sabia. Eu falei assim, uma velhinha com 60 anos falou que fazia gangorra e eu quero saber o que é. E eu olhei para esse menino e falei para ele, se você tem algum problema de fusão erétil, algum problema para tratar de ereção, irmão, tem medicina para isso. Irmãos, aí vem a bomba da visita, que nessa visita a gente entendemos onde que Deus o que Deus queria fazer na casa. A moça me vai na cozinha e me puxou 3 potes de estimulante sexual para ator pornô. Ela trouxe 3. 3 potes. E ela trouxe esses 3 potes no meio de todo mundo e falou aqui, irmão, eu compro para ele usar. Irmãos, ela compra um kit que custa R$480 o kit de estimulante sexual pro menino. E ainda ela disse assim, ó, tá aqui minha esposa, não vai deixar mentir, irmãos. Ah, irmão, sabe? Quando ele quer, ele me deixa acabada, mas agora chega a época que dá 2 meses e ele não comparece, irmão. Eu só queria ser feliz 3 vezes por semana. Isso, a irmãzinha falando, irmão Jonathan. E aí, assim, eu conversando com os irmãos, para os irmãos entender, um assunto sério, mas eu sempre levo na brincadeira para poder ficar um pouco mais leve. Eu olhei pro menino e ainda falei, fião, você é mirradinho, você é pequenininho, ela é grande. Infelizmente, não vai para fazer aquele ditado, joga na parede, chama de lagartixa, mas o que você puder fazer, faça, filho. O que você puder fazer, faça. Faça, exerça a tua missão de homem. Porque, irmão, o que está vivendo é a vivência do dom de Deus, é a preparação de Deus. Porque em 4 paredes entre você e ela, irmão. E aí eu entendi por que eu tinha visto a foto dela pintada. Porque ela dizia assim, irmão, eu me pinto pra ele, me fantasio pra ele. Aí tem dia que eu vou do bicho chupando o dedo. Ele gosta, né? Ela falou, ele fala que gosta de ver eu pintar lá maquiado, irmão. E aí tem dia que eu vou chupando o dedo pra ir embora, irmão. Eu vou dormir chupando o dedo. Meu Deus. Aí, entendeu? Então eu falo isso pros irmãos aí. Eu espero que... Assim, os irmãos me falam aí de 1 a 10, qual que é o nível da conversa como que tá aqui. Qualquer coisa diminua. Mas eu falo isso porque é o que acontece na obra nos dias de hoje. Mas tá Tem precisando coisa... ser falado, irmão Paulinho. Por mais que esteja 10, isso aqui, eu fiz essa live aqui, gente, pro John e pro irmão Paulinho falar umas coisas pros homens, porque o meu Instagram tá virando feminino, né? Eu tô a irmã das mulheres. Então, eu tô falando isso aqui, gente, é porque eu recebo muita pedido de ajuda de irmãs com relação a isso aqui. Então, eu falei, gente, tá precisando falar, então vamos falar. A gente tem coragem de falar, a gente fala. Eu falo pros irmãos o seguinte, a gente fala assim, irmão, a gente leva no ar, eu não pedi o dom do Carlos Duarte, lá do Cláudio Duarte, mas eu já assisti muito ele, e eu, assim, é uma visão que ele tem, é a mesma visão que eu tenho, no fator de transmitir e de falar com o povo, de conversar com os irmãos. Então, assim, ó, diante de Deus que eu falo para os irmãos agora, tem coisa, casal que tá aqui na live, irmã casada, irmão casado, vou mostrar para minha esposa essa live. Mostra para sua esposa. Chama ele, marca aí os seus amigos, casados, que precisam ouvir isso aqui, ó. Infelizmente, dentro da congregação, né, irmão Jonathan, não tem aquele culto específico para casal, infelizmente. Mas eu falo que é... Você sabe o que é o negócio, irmão? Eu falo assim, o que as pessoas precisam, nós, né? Eu falo assim, se tivesse mesmo, principalmente os que vêm, né? Nascem no berço cristão, eles precisam ouvir a verdade nua e crua, ela precisa ser dita, rasgada de forma clara. Não adianta. Nós tem sim as reuniões da mocidade, tem tudo alguma coisa, mas que não pode se abordar nada.
Aí as pessoas vão vai para uma união, para um casamento, no escuro, entendeu? Não sabe de Não nada e não tem sabe o que vai estabilidade alguma. acontecer. E aí acontece o quê? Já frustra na primeira noite, como o irmão falou. Muitos casos, você já começa errado na primeira noite. Para consertar depois é só misericórdia do Criador. E só para interromper vocês dois, aí eu vou falar como mulher. Antes perguntaram aqui, né? Falando que o namorado era o moço mais crente da igreja, que o esposo é muito crente na igreja, mas quando chega em casa só Deus, que descobre o vício depois do casamento. Então, qual que é o meu conselho para as irmãs e para as moças que podem assistir essa live depois? Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Gente, isso eu escutei uma vez na palavra. Olha que frase. Está escrito na palavra. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Então, para que você vai na fase do namoro, do noivado? Para você conhecer a pessoa. Mirce, beleza, mas eu não vou falar sobre isso quando a gente está noivo. Tem que falar. E tem outra coisa também. Como que o namorado, o noivo, ele trata a mãe, ele trata o pai, ele trata os irmãos. Como que ele te trata? Porque quando a gente está noivo, namorado, a gente tem o costume de ficar cego. É a paixão. A paixão, Ó, porque não é o amor. Aproveitando o negócio aqui, ó, colocar aqui, ó. Rapaz, cadê a pergunta aqui que eu vi aqui, ó? Aí, Jeová, não perdi. Ah, tá. Falaram aqui que o ministério não tem coragem de falar. Não é que o ministério não tem coragem de falar. Eu vou falar em nome do irmão Jonathan agora. Tem muita coisa que não se pode abordar na igreja por causa de processo. Gente, que qualquer coisa que você vai falar na igreja gera processo, gera repúdio no meio da irmandade, porque tem irmandade que tá com cabreço aqui, ó, não tem preparação para ouvir. E se abordar alguns assuntos desse na igreja, tem irmão que no outro dia tá sentado. Infelizmente. Eu vejo muito irmão às vezes criticando o ministério, mas esquece que atrás do ministério tem esposa, tem filhos. O que acontece com o irmão repercute na família. E os irmãos têm que se autopreservar também. E aí eu falo que aí onde eu falo, muitos falam que o Instagram é um lixo eletrônico, mas eu aprendi o seguinte, no Instagram, eu, minha esposa, irmão Jonathan, irmão Mirce, os demais irmãos que faz live, que tem coragem de meter a cara para falar, nós somos a garça no meio desse lixo, no meio dessa lama, nós somos uma garça. As nossas penas continuam branquinhas, né? Porque nós temos o assunto, conseguimos falar de tudo aquilo que acontece no mundo, que nós vamos se contaminar. Diferentemente que muitos veem, o que o Instagram transmite como lixo eletrônico, nós não absorvemos. Mas o que nós temos de luz da paz de Deus para transmitir, nós emanamos para aquele que ouve, né? À toa que está com 230 na live, absorvendo aquilo que nós estamos conversando. Tá errado, meu Jonathan? Que colocou aqui, meu Deus, tô com medo de casar. Irmão, não tenha medo de casar, não. Casar é maravilha. Casar foi a melhor coisa que eu fiz. Não tenha medo de casar. Mamista, ela não tem que ter medo de casar. Ela tem que ter medo de fazer a má escolha. Exatamente. Não o medo do casamento. Então, assim, eu falo isso para os irmãos assim, ó. Mas quando fazer uma reunião com o ministério, eles também não falam nada, a gente pede ajuda. Mas sabe o que acontece, irmão? Eu vou falar para a irmã aqui acerca de ministério. Eu não falo em nome da igreja, eu não posso falar em nome da igreja. Mas quando fala assim, assunto de ministério, que vocês vão conversar às vezes, e aí quando tá com casal eu não fala, por quê, irmão? Eu vou falar isso, o irmão Jonathan tá aí, mas eu desde menino, eu convivo no meio dos irmãos do ministério. Tem uns casal que é mal intencionado. Vai conversar com os irmãos? Às vezes dá para o casal resolver em 3, mas é o ibope de querer conversar com os irmãos. Eu falo isso porque aconteceu aqui em São Paulo. Um casal foi conversar com o ministério, o endemoniado do irmão, porque aquilo não é irmão, é o cão, gravou a conversa, tirou algumas palavras de contexto, falando que o ancião induziu o casal para o erro. E não foi o caso. Então, assim, quando vai conversar com o ministério, é mais que seguro para eles falar superficialmente, falar por cima, não ir diretamente no assunto. Porque ainda mais se o ministério olhar para vocês e não tiver firmeza no que vocês estão falando. Tá certo? Porque tem muito. Eu falo isso, homem, aqui em São Paulo tem muito disso, misericórdia. O que faz, as lambanças que eles fazem para poder fazer o ministério se corromper nas palavras, poder usar o que eles falam contra ele mesmo, é pouco, é muito. Mesmo, né? O que eu falo muito. É o seguinte, irmão Paulinho, assim, em resumo, o que eu vejo das pessoas, o ser humano no geral, é quando eles querem usar o quê? As pessoas
eles querem usar a palavra para poder justificar os seus erros. Não adianta. Tá todo mundo ouvindo essa live, uns concordam, uns não concordam. E às vezes algumas coisas que nós colocar aqui, isso não serve para mim, porque a palavra fala isso, porque a palavra fala aquilo. E você se esconder atrás da palavra para justificar os seus erros. Você como homem, você como mulher, precisa fazer uma autoanálise dentro de você, entender quais são as suas fraquezas, as suas fragilidades, e aí você levar para o Senhor. Porque não tem como você se limpar, ou você começar a se cuidar se você não fazer uma autoanálise de você. Às vezes você fica olhando assim, querendo falar, mas um dia Deus pode me libertar, a palavra pode vir, mas você precisa ter consciência de como está a sua vida. Se você quer consertar a sua vida, tá aí as esposas, que tem quantas esposas que falam mal do marido, o marido que fala mal da esposa, mas é porque os dois ainda não chegou para conversar. Uma conversa que tem que ser assim, nua e crua, tem que ser algo assim, vamos deixar um pouquinho de lado a emoção e vamos usar a razão. Nós temos objetivo, casamento, para ir até o final da nossa vida, nós assinamos isso, concordamos com isso, e se nós for fiel assim, Deus vai nos abençoar e nós vamos para o céu. Agora, precisamos tirar isso, é muito. Se nós não tiver essa racionalidade, não tem como a igreja falar do ministério, igual o irmão falou, vai muitos lá querendo se justificar, e o ministério ele não é dono da razão. Para começar, ele não te leva para o céu. Deus que te dá a condição. O ministério só vai te auxiliar. E na maioria das vezes, como o irmão falou, é pressionado a tentar ver só a visão deles. Não, nós temos que ficar da visão dentro da palavra. O que a palavra fala. Então, realmente é muito difícil. E eu falo assim, hoje como pessoa, nós não estamos aqui como ministério, mas como pessoa, eu vejo isso todo dia. Muita gente querendo se justificar e jogar a responsabilidade que é sua, jogar para o ministério, jogar para a palavra. Isso é um erro muito grande que acontece. E assim, aproveitando tudo isso, lembrando, irmãos, que está aqui na live aqui, ó, não vamos, o foco hoje não é ministério, foco é falar de casamento. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, vocês aí. Mas vamos lá. Acerca de, aí eu vou pegar um critério aqui, um negocinho aqui básico aqui. Vou pegar levãozinho. Vai ficar só me olhando assim, ó. Eu não sei se você tem isso, Mamirce, meu Jonathan. Eu e minha esposa, nós conversamos com os olhos, às vezes não precisa nem falar nada. Um olha pro outro já, fala assim, ó, E assim, eu vou falar pra. Uma irmã colocou, ouvi um comentário, uma irmã colocou assim, irmão, o esposo não procura, a esposa não procura. E dentro de casa os dois ficam brincando de pega-pega. Um foge para um lado, outro para outro. A esposa às vezes quer pegar o esposo, a esposa quer pegar a esposa, um fica fugindo do outro. Presta bem atenção que eu falo para os irmãos. Os irmãos têm que. Eu falo assim, tem que dar índices. Se a irmã tá afim de alguma coisinha, o irmão tá afim de alguma coisinha, dá índice, irmão. Dá um sinal. Eu vou falar assim, eu vou falar como homem, não vou falar de mim, mas eu vou falar como homem. Tem homem que é muito leso. A esposa às vezes dá uns índices, aí o abençoado, eu vou falar de irmão crente, não vou falar de criatura não, vou falar de irmão crente. A irmã dá um toque pro irmãozinho, né? Falou, tipo assim, eita, hoje, né? Baixa a Ludmilla no irmãozinho lá, é hoje. Aí, o irmãozinho, o leso do irmãozinho, gente, porque homem é isso. Tem homem que é meio leso. O leso do irmãozinho, sai pra lá, tá com espírito, porque tudo é espírito. Tudo é espírito, gente. Dá índice. Ó, eu tô sentindo que vai rolar alguma coisa hoje. Isso a irmãzinha falando pro irmãozinho, ô irmãozinho. Tá, irmãzinha, porque mulher, irmão, mulher muito. É simplicidade, não precisa ser coisa de requinte vai trazer requinte de beleza e riqueza, né? É simplicidade. Um bilhetinho, um cutuque daqui, um cutuque dali. Sabe? Cheirinho no cangote. Faz isso, não faz mal, não. Não faz, sabe por que não faz mal? Eu vou falar um negócio aqui. 9h30 dá pra falar. Você namorou. Você ficou noivo. E eu vou falar uma coisa que acontece muito, e tem muito que não, eu não fiz desse jeito. Fez. De certa forma fez. Você começou a namorar, aí aquele negócio, primeiros meses de namoro, aquele cuidado, aquele zelo. Ficou noivo, já com a pretensão no casamento. Aí os encontros já ficou um pouco mais acalorado. Os encontros ficam mais acalorados. Eu posso falar, desse tempo tá bom, né, mozinho? Tá bom assim, né? Tá bom, né, gente, a live aí, tá bom, né? Fica um termo mais, aí fica mais acalorado. O irmãozinho, às vezes o irmãozinho vai para a cidade da irmãzinha, quando mora distante, vai na casa da irmãzinha, quando volta, o bichinho volta, gente, com a cabeça quente.
Aí ele vai, mãe, vou tomar um banho. Esse banho demora. Vai banho rende. A irmãzinha, filho, sobe com fogo nas canelas. Mãe, preciso tomar um banho, gente. Tá muito calor. Às vezes tá um frio de rachar mamona. Mas a irmãzinha sobe, filho. Não, eu vou tomar um banho. Aí a irmãzinha sobe, vai tomar banho e fica. Aí eu falo, o irmãozinho sai da casa da irmãzinha com as cuecas toda melada, a irmãzinha com fogo nas coxas. Pronto. Casou, irmão, acabou o fogo, acabou o contato, não tem beijinho, não tem abraço, não tem mais nada. É aquele negócio. Aí fica parecendo. Aí quando acontece, quando era pra namorar, com aqueles namoro antigos, não adianta. Um senta na ponta do sofá e o outro senta na outra. Não, aí quando casa quer fazer isso. Um senta na ponta do sofá, o outro senta lá na outra ponta. Aí fica um pra cada do outro. Parece dois amigos dentro de casa, acabou de se conhecer. Fica assim. Um pra cada do outro. Irmão, no amor de Deus. No amor de Deus. Colocou, quem disse que a gente não se distrai? Não, a gente se. Ó, comigo eu falo assim, que a gente brinca. Eu moro em cima da casa da minha sogra. Minha sogra nunca interferiu no meu casamento nesses 16 anos, louvado seja Deus. Minha sogra é uma mãe, tá? Não é porque minha esposa tá aqui, não. É uma mãe. Minha esposa disse, irmão, nós podíamos jantar fora hoje. Eu falei, vamos, coloca os pratos na laje. Tira aqui o fone. Ai, senhor! Põe os pratos na laje e nós comemos lá. E aí aqui a gente se diverte. Aí a gente dá um jeito da risada sozinho aqui, ó. Tem madrugada, gente. Então um pra cada outro, falou assim, mas vamos brincar de lutinha? Aí, gente, eu com 37 anos, minha esposa com 40 anos, brincar de lutinha. Aí, ó. Então, assim, irmão, irmão Paulinho, irmão, não é porque você é crente, você vai ficar bitolado, né? O pessoal acha que casa com crente, né, irmão Jonathan? Vai acordar, o irmão Jonathan vai acordar, vai lá pra mamãe, a mamãe diz assim, glória a Deus, aleluia, e linguagem. Ou o povo achar que vai, casa com músico, eu toco sax barito, minha esposa vai acordar, eu vou estar com barito lá. Não, irmão. Não, gente. Olha lá, a irmã colocou hoje mesmo, não tá de lutinha. Isso não faz mal, isso faz bem, gente. Isso faz muito bem, o convívio. O convívio familiar, social entre o casal faz muito bem, isso é um elo. Isso fortifica o elo. Então, assim, lembrando que muitos casos achando que casamento é rota de fuga para o sexo mais seguro, que não é pecado. Se engana vocês isso. Que se você achar que a tua vida vai ser regrada só sexo, você tá perdido, filho. Aqui em casa também, jantar fora é na garagem. Eu fico feliz que o povo vai se identificando com a história, sabe? O povo vai se identificando, mas é a realidade. Paulinho, mas o legal é isso, nós somos iguais, gente. Não é isso? Quantas vezes a gente almoçou fora? Você sabe o que é? Você sabe o que é o problema das pessoas? Que assim, eu vejo muito assim, é que as pessoas esquecem que são seres humanos. Tem muita gente que antes de sermos seres espirituais, nós somos seres o quê? Humanos. Nós só vamos ser espiritual quando nós partir, chamar a nossa senha, como dizem, né? E a gente for para o céu. Mas enquanto na Terra, Deus deixou o melhor do casamento, é isso que o irmão Paulinho está falando. Essa simplicidade, os dois se completar, sem medo, sem temor de alguma coisa assim, os dois estão na mesma união, é isso que importa. Porque se os dois estão bem, isso reflete nos filhos, isso reflete em toda a família. E aí nós vamos ver o quê? O prosperar. Eu vejo muita gente com tanto cuidado para algumas coisas, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E dentro dele começa a crescer esse sentimento que está falando aí. O sentimento, às vezes, de uma curiosidade lá fora, de alguma coisa que ele não conta para a esposa, que a esposa não conta para ele. Tem tanta gente perguntando, irmão, pode... não vamos falar pelo horário aqui, mas pode orar, pode não sei o quê, pode não sei aquilo outro. Gente, vocês têm que entender o seguinte, se os dois estão no mesmo acordo, não, vamos, tudo não é da palavra, tá, gente? Estou falando aqui tudo, né? Vamos embora, acabou. Se os dois têm perdoa. Nada, nada, acabou também, ué. Não pode forçar. Lembrando, eu vou falar disso aí, ó. Perguntaram se eu sou cooperador de jovens. Não, eu sou músico há 30 anos, 30 e poucos anos já, e 16 de casado. Aí, irmão, tem irmão colocando aqui, ó, tenho 21 anos de casado, brinco de guerra de travesseiro. Gente, isso é magnífico, eu acho chique, já virei fã de vocês. Eu sou de São Paulo, perguntaram onde que eu sou, minha comum minha comum é Parque Vila Maria, em São Paulo. O que o irmão Jonathan falou que agora, eu ia falar, mas eu vou falar de uma forma mais leve, tá?
Porque eu sei que chega isso pra mamícia também, chega pra mim, e a gente fica, como que a gente vai responder? A gente fica, porque acontece, o pessoal entra nas nossas lives, eu falo de mim agora, eu faço muita live espiritual, conteúdo espiritual. E aí acho que, eu vou falar assim, os irmãos vão entender. Os irmãos acham que a gente, por falar de céu, de vida eterna, a gente não tem uma vida social, a gente não brinca, a gente só, eu sou um monge da graça. Eu fico parecendo aquela pessoa do muro de lamentação que fica só assim, não, gente. Eu brinco, dou risada, me alegro. Mas vamos lá. Depois de anos de casado, o sexo é a coisa mais difícil do mundo. Cansada todo dia. Não case achando que vai ter sexo todos os dias, não. E dando risada, o Gel Anso. Mas presta atenção, não é que o sexo fica complicado. Irmãos, é simples. Quando eu e minha esposa, assim, eu falo assim, dá um jeito de fazer uma fuga. De ficar só os dois juntos. As irmãs colocaram aqui o Vale Night, irmão, porque na live que eu fiz, eu falei esse negócio do Vale Night. Gente, liga pra irmã, Vale Night hoje. Vale Night, gente, pede ajuda. Ó, tem uma irmã, ela é uma irmã que ajuda nós no buffet de casamento, eu tenho o maior carinho por ela, muito carinho mesmo, gente boa demais. E aí às vezes ela fala assim, filho, você não quer deixar seus filhos comigo aqui não, uma semaninha? Gente, a minha alegria, vocês não têm ideia. Eu falo, vai. Minha esposa, não, amor, deixa eles ir, pode ir, vai. Aí, complementando o assunto como o Jonathan falou, presta bem atenção que eu falo para os irmãos. Irmão, deixa eu ver como que eu vou falar aqui sem ser agressivo. Irmão, pode chupar um housezinho? Vale um house? Aí eu vou falar assim, ó, para ambas as partes, no amor do Senhor Jesus, compreenda o que eu vou falar e não escandalize. Banho é bom, tá? Porque já teve casos dos irmãos aí, os irmãozinhos achar que tá chegando, ele chega em casa, acha que chegou na feira, tem um bacalhau lá, sabe? O irmãozinho porco, relaxado, tá certo? Porque, irmão, se você chegar, pronto, eu vou falar um negócio aqui mais simples, vai cair bem. Mas você me ajuda. Não, de boa. Não, a minha esposa falou na hora. Ó, isso aqui é uma flor, tá, gente? Que flor? Aí, isso aqui é uma flor. É um espanador aqui, mas é uma flor. Aí o irmãozinho vai lá dar um cheirinho na flor. Se a flor tiver com os seus dias passados, gente, o irmãozinho desiste ali, filho. O irmãozinho desiste ali, gente. Lembrando que, ó, a mesma coisa a irmãzinha, quando ela acha o cravinho, sabe o cravinho? Ela cheirou o cheirinho de cravinho. E o cravinho tá cheirando canela, filho. Como que tá... Não vai rolar, gente. Não vai rolar. Aí não tem ministério que resolva. Aí é banho. Sabe o que é banho? É banho. Compra um óleo. A mamãe falou um negócio assim bacana. Compra um óleo, filho. Dá banho de óleo. Passa creme. Toma banho junto. Não é pecado tomar banho junto, não, tá, gente? Sabe o que você faz? Lança uma desculpinha. Bem, lava minhas costas, tá coçando, não alcanço. Pronto, rapaz, já era. Ai, maníssimo. Entendeu, irmãos? Ai, gente, vai lá rápido. Eu tô chorando aqui, irmão Paulinho. É simples. Ô, bem, eu tô com uma dor nas costas. Gente, faz papel de doente. No banheiro você fica curado. Ô, filho, eu tô com as dores nas costas aqui, lava minhas costas. É que eu tenho que esfregar aqui, senão a água fica coçando. Ô, filho, já era. Mesmo que a esposa falar, mas bem, tem um esfregador, um esfregão lá. Não, mas o esfregão tá ruim, bem. Acho que aqui lá tem que comprar outro. É verdade. Entendeu? Ai, meu Paulinho, comédia. Mas é isso, irmãos. Por que eu falo isso? Por isso eu falo, a gente leva na forma mais leve para que todo mundo possa participar do assunto. Mas hoje o que falta é isso. Diálogo, falta companheirismo, falta cumplicidade. Entendeu? Eu falo isso por... pega lá, essa irmã é sem vergonha. O irmão colocou lá, pega o sabonete pra mim. Maldoso! Bom, agora eu vou falar que já estamos pelo menos no nível 7. Vamos segurar aqui no nível 7. Então, assim, ó, mesmo eu seguro. Então, assim, irmãos, amor de Deus. Olha lá, muito cloro na água, é isso. Então, por que a gente fala isso, irmãos? Porque essa conversa que nós estamos tendo, que eu tenho aqui, a irmã falou do workshop, eu só vou dar uma troca. Irmã Missa, semana passada,
o senhor me deu a luz de não fazer mais o workshop com link de cobrança, mas aí os irmãos que sentir faz o donate pro Pix do grupo, que vai direto para a conta. Por quê? Porque tinha muito irmão, eu acredito o seguinte, eu falei sim, mas se eu cobrar, tem muito irmão que quer participar, não tem condição, e tem muita gente que precisa ouvir. Então, assim, no workshop, a irmã perguntou de novo, a pornografia no meio dos clientes é errada? Não é que é errado, irmãos. Tem que ver se é a doença, se é a dependência ou se é a consenção entre o casal. Tem que ter esses 3 fatores. Se você conseguir discernir e classificar um dos 3 fatores no casamento, você vai descobrir se é doença, dependência ou consenção entre os 2. Tá? Então, o que acontece? E aí, ô Mirce, o que eu tava falando? Perdi. Do workshop de cobrar. Tá, do workshop. Então, tem muito casal que precisa ouvir e não tem condição, às vezes, de arcar com um link de eu queria participar, queria ouvir. Mas a gente continua com o workshop, tanto que dia 11, sexta-feira próxima, nós vai ter um workshop de casal no Meet. No Meet. Quem sentir de participar, o link é gratuito. Eu vou deixar junto com o Pix do grupo, quem sentir fazendo doação para o grupo, porque dia 19 nós temos um casamento da preparação. Então, assim, a gente depende da doação do povo para poder entregar a festa para o casal. Que tá, eu falo, mais um vai entrar pro lado dos dois, porque quem casa fica doido automaticamente, tá, gente? Isso é efeito colateral do casamento. Tá certo? Então, assim, eu falo pros irmãos, no amor de Deus. Não, para divorciado, Oliver, vai ter no final de junho. Acho que salvo erro, a quarta sexta-feira de junho vai ter para divorciados e viúvos. Tá? Vai ser muito bom isso aí. Qual é o nome da esposa do meu Paulinho? É Luciana, da irmã é Luciene e da minha esposa é Luciana. Então, assim, irmãos, quando a gente fala isso, levando o assunto dessa forma, por quê? Tem casal, eu falo para os irmãos o seguinte, eu tive visitando um casal, põe doido nisso. Cadê o número do Pix? Não, então, aí os irmãos me chamam, e aí, porque assim, aqui é a live do casamento. Pra mim também, que eu vou colocar no meu stories. Tá, eu mando. É um e-mail, é o projeto BFCA. Quem sentir participar de casamento na preparação, me chama depois no particular. E na minha bio tem meu WhatsApp também, tá? Lembrando, quem tá no grupo tem acesso ao saldo de conta, porque eu falo pros meus, é muita transparência, não é nada meu. Todo dia eu coloco o saldo do grupo e o que eu separo. Mas a função hoje é live de casamento, depois nós saímos de casamento. Quem tá nessa fila de casar de novo através do workshop? Não entendi, Lu. Ah, prazer, tá falando que gostou do centro. Minha esposa, gente, é que ela tem vergonha, mas minha esposa daria um filme. Boninho, para, Boninho. Aí os irmãos que sentiram depois me chamam. Então, assim, pra mocidade foi primeiro workshop, né? Isso, a mocidade já foi. Pra mocidade vai ter de novo dia 18. Pronto. E aí o que acontece? Por que a gente fala dessa forma, irmãos? Porque essa conversa que nós temos, aí o irmão Jonathan pode falar melhor do que eu, era pra se ter com a mocidade antes do casamento. Esse assunto todo que nós estamos falando era para falar antes do casamento. Tá certo? Na minha biografia tem o WhatsApp. Misael do Sacramento, Misael. Então, assim, irmãos, no amor de Deus, se você. Eu falo assim, a mamãe vai deixar salvo aqui, mas o quanto mais vocês puderem propagar essa live para quem você, para a mocidade que você conhece, porque eu falo, isso aqui é para casal? É, casamento é, mas isso para mocidade é um prato cheio, é um requinte de informação. Aí, ó, tá começando a aparecer as irmãs que penteia a noiva. Gente do céu, louvado seja Deus. Então, assim, hoje, irmã Mírcia, o que falta hoje é isso. Eu tive conversando com o irmão, olha só, você vê assim, vai muito da criação também. Eu entendo que vai muito da criação de irmão, de irmão para irmão. Eu tive conversando com o irmão, e o irmão falou assim, ó, relação sexual na minha casa é papai e mamãe, não passa disso. Passou disso é procedência maligna. Respeita a procedência dele. Maligno não é, mano. Falar que o negócio é maligno não é. Tá certo? Irmãos, como que Deus colocou assim, multiplicar, crescer e multiplicar, e vai falar que é procedência maligna? Entendeu? Então, assim, eu fico até. Eu falo para os irmãos assim, alguns casos deve ser revisto. Algum conceito de homens e mulheres deve ser revisto. Eu vou falar com os irmãos, se a irmã Missa falar com as irmãs, minha esposa quase não fala, mas eu vou falar para os irmãos, irmão Jonathan também. Você que é homem, respeite o tempo da tua esposa. Às vezes ela não está preparada. Às vezes ela não está pronta para aquilo que você almeja, que você anseia. Para aquilo que você gerou como expectativa. Não seja a maior decepção da vida dela.
Tá certo? Até porque se vocês respeitar o tempo dela, quando chegar no tempo dela, irmão, você já é o homem mais feliz do mundo por estar esperando pro tempo dela. E você vai ser o homem mais realizado quando o tempo dela chegar. Lembre-se que você é um jardineiro, queira sim, queira não, você é o jardineiro. E tá em você a função de regar a tua esposa todos os dias. Tá em você a função de regar todos. Agora, se você colocar água demais, a planta morre. Se você faltar com a água, a planta morre. Dosado, irmão. Cuidado, zelo. Eu tenho um primo que a esposa nunca viu ele pelado. Nem ele nunca viu ela pelada. Só eu não entendi como fizeram 3. Telepatia. Telepatia, não é possível, gente. Não tem como. Sabe o que parece? Parece aqueles filmes medieval que as mulheres não arrancavam roupa, mais ou menos isso. Aí os negócios eram tanta roupa, que as mulheres não arrancavam roupa, mais ou menos isso. Me separei por causa disso, não respeitou meu tempo. Aí, tá vendo, gente? E divórcio hoje, eu vou falar isso, divórcio hoje é um negócio tão doído no meio do povo. E no meio da pandemia, o que teve de divórcio, não tá escrito, é porque acontece. Não tinha pandemia, um trabalhava para um canto e trabalhava para o lado. Fica em casa. Irmão Paulinho. Foi a luz apagada. Não, irmão. Tem coisa que você tem que contemplar, filho. Não dá não. Ó, Ai, Senhor, tem misericórdia. Eu vou falar um negócio aqui, ó. Não, é 21h40, eu vou falar tranquilo. Minha esposa tá apontando pro relógio, gente. Já tá na hora de encerrar, já tô quase saindo já também. Tá, presta atenção lá pros irmãos. Quando você é recém-casado, eu vou falar isso. Quando você é recém-casado, você não tem a prática do ato sexual. Aí você coloca um biquinho de luz, coloca uma lanterninha, coloca um abajuzinho. Porque não adianta você achar que você casou, que você virou um profissional, um expert no assunto. Ainda mais se você é recém-casado. Coloca uma luzinha lá. Por quê, irmão? Porque aí tá falando, eu falo isso pros irmãos, mas eu falo assim, brincando, mas com a maior seriedade do mundo, vocês podem ter certeza. Por você não ter a prática, pra você saber às vezes como não funciona, não sabe como que... Porque eu vejo assim, tem muito moço que acostumou com filme pornô e acha que é chegar lá e colocar pra dentro. Não é assim não, irmão, pelo amor de Deus. Não, tô falando leve, mozinho. Entendeu? Então assim, não é dessa forma que funciona, não é dessa maneira que se procede. Se deixa um abajuzinho, tem esses ring light que o pessoal compra pra fazer live, pega um ring light lá, deixa acesinho. Por que eu tô falando isso? Pra você saber como que você vai fazer, como que você vai proceder, pra você não machucar e não se machucar. E isso eu falo pros irmãos que quando eu fui casar, a minha mãe, eu falando aqui, não chega 1% do que minha mãe fala, tá que minha esposa não deixa mentir. Gente! A minha mãe, eu falo, minha mãe daria um filme, uma longa-metragem violenta, porque minha mãe, ela tem a boca boa pra falar as coisas, sabe? E essa é a de Deus, mas é escrachada. Então o que acontece? E ela falou pra mim assim, presta bem atenção, não é de qualquer jeito não, viu? E na época que eu fui casar, eu tinha uns dois anos antes de eu conhecer ela, eu tinha trabalhado numa locadora, eu entregava filme. E eu rebobinava, hoje é DVD, mas antigamente aqueles VHS, eu fazia rebobinagem de VHS. E minha mãe falava assim, não é que nesse filme pornô que tem na locadora não, viu? Que você vai lá e vai que vai, não. Devagar. Ainda minha mãe falou assim, o que você fizer de errado com ela, eu vou fazer com você, mas na parte mais doída do teu corpo. Não precisa nem falar nada, né, irmão? Minha mãe é terrível. Minha mãe é só Cristo. Irmãos, por que eu tô falando dessa forma? É porque aí acontece. E mesma coisa, a irmãzinha. Teve um caso aqui em São Paulo, porque eu falo dos irmãos, mas tem algumas coisas que pro lado das irmãs pesa bastante também. O irmãozinho, ela nasceu criado na igreja e casou com a irmãzinha que vem do mundão. Só que a irmãzinha vem cheia de vícios mundanos, cheia de experiências mundanas. Primeira lua de mel, a irmãzinha, ela puxou uma revista, um livro chamado Kama Sutra, para quem não conhece, né? Para quem não conhece, puxou um tal de Kama Sutra e falou, quero essas posições. O irmãozinho foi embora na primeira noite e não consumou o casamento, foi embora, irmãos. Assustou o moço. Em contrapartida, tinha um cooperador de jovens aqui em São Paulo, quando a moça casava, ele dava um livro de Kama Sutra pro casal. Falou, ó, tá aqui, ó. Qualquer curiosidade que vocês têm, dá uma olhada aqui. Isso aqui vai ajudar vocês bastante. Irmãos, eu não conheço um casal que ele deu um livro de Kama Sutra que separou. Por quê? Ele falava assim, eu vou ser amigo de vocês, eu vou ser pai de vocês na mocidade, e depois que vocês casar, eu vou ser amigo de vocês.
Irmão Mirce, eu preciso desse irmão para ministrar na minha igreja. Misericórdia. Esse é um amigo nosso. Eu tenho misericórdia. Fih, Deus mandar, nós vai, não tem crise não. A Luciana sabe que não tem crise com esse negócio não. Ixi, mas vou que vou na alegria. Preparação de Deus. Ai, Senhor. Por que a gente fala isso, irmão? Aí muitos falam assim, mas para fazer filho, irmão, papai e mamãe é posição tradicional o suficiente. Mas, irmão, eu vou falar para você o seguinte, para quem vem do mundo, vem com vícios. E se ele não tiver a necessidade dele atendida, para que ele vai ficar na igreja? Ele vai acabar procurando alguém do mundo de novo. Então, eu falo que casamento é renúncia. Você renuncia a alguns princípios, algumas coisas. Desde que não fira a tua fé, você vai renunciar a muita coisa. Você se rende a algumas coisas. Lembrando que rendição não é se entregar ao pecado, irmãos. Não, você pode ferir as regras, né, irmão? Mas não ferir os princípios. Falar assim, eu vou... Se eu fizer isso... Não, irmão. Aí a irmã colocou um negócio aqui, ó. Em Vitória teve um caso do irmão, caso, mas não teve nada e consumou o casamento, separou e tal. Aí teve uma irmã que falou aqui que, a respeito de orgasmo. Gente, isso é um assunto também que é pesado assim, não pelo fator do orgasmo. É o fator que, se você sabe que o esposo tem esse problema, eu vou falar assim, 15 para 0, mas dá para falar. Eu tenho esse problema, eu tenho aqui problema. Simples, irmã. Vou dar uma receitinha para as irmãs aqui, eu já indiquei para as irmãs fazer um monte de irmão aí, ó. O esposo tá com um problema, disfusão erétil, não tá dando certo. A irmã tá ficando insatisfeita. Não perca o teu casamento por causa disso. Compra remédio, vai na farmácia, compra. Conversa com o médico, meu esposo tá aqui, ó, vai no farmacêutico, que vai te indicar alguma coisinha boa, você vai lá, diminui, coloca numa vitamina, tá aqui, bem, toma aqui, ó. Umas 2 horas antes de dormir, uma hora e meia antes de dormir. Pode ter certeza que ele vai dormir aceso. Minha esposa, vou contar isso aqui que é engraçado. Tem um companheiro meu que nós fizemos um casamento dele. E antes de ele casar, manda o Pix no meu Instagram. É só chamar no Zap lá. Na minha biografia tem o meu Zap. E tem o Pix no meu Instagram também, no minha bio. A irmãzinha, eu tenho uma companheira meu que foi casar, e essa irmãzinha, antes de casar, já era um fogo demolidor. Tanto que eu coloquei o fogo dessa moça de fogo devorador. Porque eu fui fazer um casamento com eles, eu tive que salvar o moço dessa irmãzinha, porque ela queria atacar o moço na cozinha, gente. Eu falei para o senhor, Lu, a irmãzinha queria atacar o menino e tal. Aí o caminhão lá colocou, dá infarto. Não, mano, a medida certa, mano, não dá infarto, não. Vai infartar a irmã que não vai aguentar depois do negócio, tranquilo. Fica quieto. Aí acontece, tá bom, eu parei. Aí acontece. Então, até engasguei. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso, irmãos? Porque assim, tem irmão, o homem ele carrega um orgulho desgracento, não é um orgulho que chega a ser doentio. Eu não tomo nada, porque eu sou o homem. Mas se você não comparece como homem, não satisfaz a tua esposa, você não é homem. Meu pai, o Mirce, já falecido, ele falava o seguinte: primeiro, a tua esposa. Segundo, a tua esposa. Terceiro, na quarta você vai pensar o que vai ser a tua situação. Tá travando a live, meu amor. Travou. Voltou. Então assim, meu pai falava, primeira a tua esposa, segunda a tua esposa, terceira a tua esposa. Na quarta você vai pensar na tua situação. Para que a tua esposa fique satisfeita com você. E aí eu vou falar outro negócio aqui, ó. Aí eu vou falar assim pros irmãos aqui, ó. Para as irmãs agora. No amor do Senhor Jesus, se você tem um esposo dentro de casa, eu vou falar aqui de uma forma cômica, para não ficar pesado, mas sério. Se você tem na tua casa o esposo que te atende em tudo que você tem de necessidade, se você tem eu posso dizer assim, não, eu vou ficar assim, que atende as suas necessidades. Não faça propaganda do teu esposo, não venda teu esposo, não venda a tua esposa. Porque se você fazer propaganda para tua amiga, meu esposo tem que... Nossa, essa noite não conta, porque quando você conta, você gera cobiça na tua companheira, gera cobiça nas tuas amigas, e a tendência de um dia tua esposa te trair com uma delas é muito alta, porque você abriu uma porta e não vai conseguir fechar. A mesma coisa você, irmão. Não venda a tua esposa. Ainda que a tua esposa faça fazendo estrelinha, não venda a tua esposa. Não conte com o seu segredo. Preserve o teu casamento. Preserve o segredo do mistério do teu casamento. Por que vocês são felizes? Porque nós somos felizes, somos alegres, mas não precisa contar a receita completa. Irmão Paulinho, isso aí é tão verdade. Eu fui visitar uma amiga minha. Na verdade, ela é cabeleireira.
E eu fui arrumar o cabelo lá na casa dela, porque o salão é na casa dela, né? E aí, tinha uma amiga dela lá na casa dela, entrando, saindo, a bermudinha dela mostrava a copa do bumbum, né? E aí eu virei pra essa minha amiga e falei assim, o que essa menina é sua? Ela é minha amiga. Eu falei, então você não deixa entrar mais em sua casa, reserve seu casamento. E eu falei exatamente isso aí que você falou, ó. A gente tem que tomar cuidado muito grande, gente, com quem entra dentro da casa da gente. Não contar a nossa intimidade. Aqui o que a gente está falando é superficial. A gente está dando exemplos, né, do que a gente vive, do nosso casamento. É muito bom, realmente é muito bom o nosso casamento. Só que muito cuidado realmente com o que sai de sua boca, com o que você fala para as amigas, para as irmãs, para qualquer pessoa. Intimidade, é muito íntimo. É seu e do seu esposo. Ó, perguntaram aqui, ó. É errado frequentar motel? Vou falar uma coisa minha, depois os irmãos se manifestem. Ao meu ponto de vista, sim, é errado, não é bom. Sabe por quê, irmãos? Tem a diferença. O desígnio do motel é somente para sexo. Quem vai para o motel, ele vai para fazer sexo. E a maioria, a tendência para quem vai para o motel, nunca vai com a esposa, vai sempre com terceiras. Tá certo? Nunca vai com a esposa, sempre vai para terceiras. E você não sabe na cama que você vai deitar o que vai estar lá. O que você vai estar absorvendo, o que você vai estar recebendo, o que você vai estar levando para tua casa. É muita energia, agora, né, Paulinho? Muito. E é negativa demais, demais, demais. E agora eu vou falar para vocês, entre motel e hotel você pode ir fazer uma viagem, se hospedar no hotel. É diferente, o ambiente é diferente. Porque presta atenção, quando você entra no motel, tem 30, 40 carros lá dentro. Tá os 40 carros na mesma finalidade. É só o ato sexual, só o prazer físico. Quem tá indo para um hotel, para uma viagem distante, ou viajar, visitar um parque, visitar uma cidade, você fica hospedado no hotel, você vai conhecer, um vai passear com o outro, olhar a paisagem, tirar a fotografia, vai curtir o momento, vai ficar registrado isso, e não é pecado. Irmão, e quando o marido não dá assistência? Faz o que eu falei, mano. Eu vou falar assim, ó, eu vou dar uma receita básica aqui, ó, e é bem engraçado. Que o esposo é gordinho, às vezes a esposa é gordinha. Gente, isso não limita você ser feliz no seu casamento. Ah, irmão, eu queria comprar uma lingerie diferente, eu queria comprar uma sunga diferente, uma cueca diferente, ou eu queria comprar a roupa do bombeiro, ou de enfermeiro, e aí vai. A tua mente é fértil, vai onde você quiser. Presta bem atenção. Ah, irmão, eu sou gordinho. Irmão, deita de lado na cama. A barriga lá dentro tá todinha, esparrando para a parte de baixo. A barriga some quando você fica de lado. Gente, você vira modelo. Vira fisiculturista. Ela vai olhar, nossa, olha o peitoral dele. Mas não, as bandas tá tudo na cama lá, tudo esparramado, a bichinha escondida lá. Não vai te fazer a menos. Tá certo? Mas você tem que fazer por onde. Eu vou fazer uma pergunta até. Quanto tempo de casado? A irmã Elizabeth perguntou assim, ó, irmão, e quando o marido não dá assistência? Quanto tempo de casado? Eu vou dar uma receitinha. Lembrando, terminando de contar. E essa irmãzinha que atacava o moço no casamento? Casaram, Mírcia. Antes de casar, minha esposa ensinou eles a fazer um tal de chá de amendoim. Chá de amendoim, e minha esposa ensinou ela a fazer um tal de bolo de paçoca. Quem for no meu... Eu vou ver se eu acho essa foto, eu vou postar. Depois dessa live eu vou postar a foto do bolo de paçoca. Irmãos, o negócio é tão bom mesmo, tão verdadeiro. Em menos de 3 anos de casado, vai nascer o segundo filho do irmãozinho. A irmãzinha enche ele de bolo de paçoca e chá de amendoim. Gente, é afrodisíaco. Compra ostra também, dá ostra pro esposo. Não, tem que ser verdadeiro, irmãozinho. Tem que ser verdadeiro. Porque assim, ó. Precisa, gente. Peraí, eu vou anotar precisa, aqui. Né? Chá de amendoim. Ai, mano, Ó, e eu falo assim, chá de amendoim, irmãos, isso também já é um prefácio do que pode acontecer à noite. Você chegou lá em casa, viu um chazinho de amendoim? Se prepara, filho. Se prepara. Nossa, aqui, gente, e não é pesado, é o correto, é higiene. Higiene é primordial. Se depila, arruma bonitinho. Tá, gente? Eu falo isso porque já aconteceu de irmão. Eu conheci um irmãozinho, ele tinha uma peruca, ele falou assim, não... eu não posso cortar isso aqui, é criação de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, tira esse negócio, tem até piolho isso aí. Mas uma coisa, isso é tão, porque tem gente que fala assim, não pode depilar porque o pelo é pra
como é que fala? Proteger o corpo, né? Gente, isso é na época das cavernas, quando a gente não tinha roupa. Então, hoje em dia, pelo amor de Deus, depila. Não, depila. Não precisa rapar. Às vezes alguns irmãos preferem rapar careca. Tem gente que vai fazer desenho. Vê o desenho que você vai fazer, pelo amor de Deus. Eu falo isso, eu fui na casa de irmão, pensa os dois. Casaram chocro. A irmãzinha não sabia nem que era lua de mel. Porque, ó, lembrando, tá, gente? Lua de mel, eu até brinco, que a reunião na mocidade é pra você anunciar pra mocidade que você tá indo pra vida de casado. Mas é também pra falar que você vai perder a virgindade. Ponto. Ambos os lados. Né? É horrível. A irmã, por que você vê os moços despedindo a alegria? Essa é a minha última liberdade de solteiro. Lembrando, pra quem é solteiro aqui, vai casar, ou você vai participar de algum casamento, não faça como fizeram comigo e com a minha esposa. Terminou o casamento, veio uma van querendo orar na minha casa, na noite do casamento, gente. Nós tudo cansado. Aí o van, irmão, nós quer orar na tua casa. Ó, travou. Travou, irmão. Peraí, vou esperar, voltar. Eu tô só te ouvindo. Ouvindo, eu tô te ouvindo. Mas não sei se a live tá ouvindo agora. Ai, Jeová. Eu tô te ouvindo. Tá, beleza. Olha lá, boa, voltou. Então, assim, por que, irmã, a gente tá falando isso? Na noite de casados, não quiseram vir orar em casa com mais de 20 pinhão aqui em casa. Eu doido pra dar meu grito de liberdade, falar, tô liberto, sabe? Mas no caso, os irmãos queriam orar. Oramos rapidinho. E diz paz de Deus pros irmãos, filho. Deixa eu ser feliz, pelo amor de Deus. Esperando 20 anos na liberdade, ficamos o Senhor, Pai Deus. Então, você casou, irmão. Ouviu o companheiro casou, ora com ele depois de 6 meses, você vai na casa dele orar com ele. Deixa ele viver a lua de mel dele, pelo amor de Deus. Não embarga, não. Aí eu vou falar outra coisa. Você tem prazer de receber alguém na tua casa. Isso é perigoso demais. Não dê a sua cama para visita. Por quê, irmãos? É 2 casos. Vou contar, a gente conta porque é o que acontece na Brasil. Os irmãos receberam uns irmãos e uns moços em casa. O casal novo, para deixar os moços bem confortáveis, o que fizeram? Não, deita na nossa cama. Os moços ficam no quarto deles, pessoal, recém-casado. E as irmãzinhas ficaram dormindo numa sala. Dividiram. Mas aconteceu, irmão? O irmão levantou de manhã para comprar pão para os moços tomar café. Quando ele voltou, ele foi olhar pela porta, estava o moço com a gaveta do guarda-roupa dele aberta, cheirando as peças íntimas da esposa dele. Meu Deus. Então, se você vai receber alguém na tua casa, não tem quarto de hóspede, o irmão, deixa na sala, puxa colchão no chão. Eu falo, quem vem na minha casa vem na simplicidade. Vem na simplicidade. Tá certo? Se você não tem um quarto de hóspede, irmão, não dê a sua cama, não ser o teu quarto, não ser a tua intimidade pra ninguém. Pode ser a tua mãe. Arruma um cantinho bonitinho pra ela, porque a sua mãe, ela virou parente. Não, você vai cuidar bonitinho, não vai tratar de qualquer jeito com leviandade. Mas o teu quarto, a tua cama é tua prioridade, é teu reinado, é teu altar ali. Tá certo? Verdade. Não, o colchão vai... Por que a gente fala? Irmãos, é muito detalhe, eu falo até brinco. Essa live aqui é só a primeira parte, porque tem que fazer outras lives para conversar só disso aqui, porque o assunto é muito extenso. Live, irmão, porque tem muito assunto. É muito extenso. Eu falo isso para os irmãos, eu vou falar, irmão Mirce, irmão John, eu carrego uma bagagem, eu trabalhei de segurança à noite durante 8 anos, praticamente, depois de casado. Eu trabalhei em casa noturna, trabalhei em casa de swing, eu era chefe de segurança. Eu trabalhei em casa noturna. E o que eu via de crente nessas casas noturnas não está escrito, irmãos. E assim, até a mãe Juninho, o Juninho Itapiraí, o menino que ajudou no casamento. Até para os irmãos terem ideia. A ponto de irmãos, eu ver irmãos de ministério nessa situação. E aí depois, eu falo para os irmãos, eu sou tão esclarecido, chegar, ô irmão, aconteceu uma situação, preciso conversar com o irmão. Assim. E aí você vai ver, irmão, às vezes o que mais precisa é uma conversa. Alguém esclareceu o assunto. Precisa, assim. É esse assunto que eu falo com os irmãos, eu falo. É coisa que teria que falarmos com a mocidade. Quando a gente vai casar, né, irmão Jonathan? Tem um exame pré-nupcial. Para ver se você atendeu alguma DST, se tem alguma coisa. Essa conversa é uma conversa pré-nupcial para quem vai casar. Tem que ser certo. Ah, mas o meu namorado... Não, filho, chega nele, conversa com ele. Uma coisa. Pergunta para ele o que ele gosta.
O que você acha interessante? Ah, mas eu tô noiva pra casar. Pergunta, irmão. Pergunta, irmã. Não deixa pra... Algumas coisas não deixa pra descobrir depois de casada que assina papel, que um descobriu o corpo do outro, que aí já era. Porque se tem uma hora pra acontecer, um milagre pra acontecer, acabou, irmão. Se vocês separar, acabou ali. Embarga a história de vocês ali. Não deixa, tem coisa que não dá pra descobrir depois. Né? Ó, tá aqui minha esposa. Eu tive muita instrução de irmão mais velho. E uma das reuniões da mocidade que o Arquimedes atendeu aqui em São Paulo, ele dizia assim, ó, vai até o limite da tua alma. Não transpasse esse limite. Mas descubra se o moço gosta de moça, se a moça gosta de moço. Teve um caso, né, Luciano? Que a irmãzinha casou, o irmão casou já com idade, a irmã também. A irmã no segundo casamento, o irmão virgem. Já velhão, mas virgem, irmão. Porque a família, você não vai casar, você não vai casar, você não vai casar, você não vai casar, você vai casar, não vai casar. Sabe o que aconteceu? Ele casou para mostrar para a família que era casado. E quando foi para casa que ele tinha comprado, ele tinha a casa toda montadinha, falou para a irmãzinha assim, ó, você dorme naquele quarto, eu durmo nesse. 3 anos nessa situação, a irmãzinha tentando. E ele não cedia, gente. 3 anos de casada sem consumar o casamento. Meu Deus. A irmã não aguentou, ela foi no ministério e falou, irmão, não dá, não consumei o casamento. Entrei casada com ele, tentei até o máximo, mas não quero e não tenho condição mais. Os irmãos deram, ele assinou um termo de rejeição para poder deixar ela com liberdade, e ele falou assim, abre mão da minha liberdade. Mas como os irmãos viram que ele realmente não gostava de mulher, nem não tirar a liberdade dele, não, irmão, continua congregando da forma que o irmão quer. Que nem um dos dois, não era pro pecado. Esses workshops, é a primeira vez que vai acontecer? Não, irmã Marta, o que acontece? Eu já fazia os workshops com a mocidade no físico. Devido à pandemia, a gente faz no virtual. A gente pega a sala do Meet e lá fala para os irmãos. O que eu não falo aqui no Meet, aí lá dá para rasgar. Não, o Arquimedes, ele sempre faz claro nesse assunto. Então, assim, eu falo isso para os irmãos. Então, no amor de Deus, lembrando, irmão, lembra de uma coisa, eu falo para os irmãos assim, ó. A moça tá casando com o irmãozinho às vezes não vai ser o ator pornô que você tanto imagina, tá? E a mesma coisa, o moço quando casa com a moça não vai ser atriz pornô, não. Quem faz as maracutaias... Porque eu tenho minha filha de 13 anos e meu menino de 12, Mirce. Tudo que eu tô falando com vocês aqui, ó, eu raso com ele bonito. Gente, até minha esposa vai ficar assim, eu falei, não, com ele eu falo. Por quê? Eu aprendi dessa forma, e graças a Deus eu aprendi desse jeito, e hoje eu tenho condição de falar de qualquer jeito. Mas sabe o que acontece, irmão Paulinho? É isso que você tá falando. Hoje em dia não dá mais para falar que os filhos vêm da cegonha, igual a gente aprendeu. É muito melhor os nossos filhos tirarem uma dúvida conosco, que somos pais, do que tirar uma dúvida lá fora. Porque aí lá fora ele vai aprender do jeito que vão explicar para ele. Depois, como que você vai falar da sua forma? Aí eu falo pros irmãos assim, ó, 10 horas. Bom, não, tranquilo, moço. Vai encerrando, gente. 10, vai cair a live já. Já vai cair. Aí colocaram assim, ó, tem pessoas assexuadas que não gostam nem de homem nem de mulher. Tem muito no nosso meio isso, irmãos. Gente, mas é entre vocês. Eu acho que, sabe que tem uma coisa também? Qual parte da palavra que está escrito? É melhor que fique só, não é? Não tem a parte que está escrito assim? Eu esqueci agora. É melhor abraçar do que abrasar. Paulo dizia. Ó, o Gersinho, esse Gerson Olímpio que tá na live, acabou de chegar. Esse menino, ele foi meu auxiliar de jovens. Eu não aprontei muito pra ele, não. No primeiro dia de auxiliar dele, eu dei um tapa na cara dele. Só isso, mas não vi muita coisa. Hoje foi meu padrinho, gente finíssima. Aí o Juninho colocou assim, a pornografia acaba com qualquer homem, qualquer mulher. Então, Juninho, nesse critério, acaba com qualquer homem, qualquer mulher, quando não há consciência ou quando há uma enfermidade de ambas as partes. Quando há uma consciência entre os dois em 4 paredes, aí, o casal vai de vento em popa. Aí é o segredo do casal. É o segredo do casal. Tá certo? Exatamente. Então, assim, tem muita gente mandando pergunta aqui, só que tá passando muito rápido, não dá nem pra ler, irmão Paulinho. Meu Deus. Ó, por que alguns crentes acham que não pode usar produto erótico? Não é que alguns crentes não acham que não pode usar. Porque hoje, irmãos, infelizmente, estamos num mundo hoje que tudo hoje eles estão colocando uma leveza na transgressão muito alta. Hoje tudo pode, tudo... Tá escrito assim, pornografia é pecado?
Tecnicamente, teoricamente, sim. Eu falo que não é um pecado de morte, uma transgressão. Por que eu falo isso, irmãos? Porque, assim, outras pessoas que vivem disso, vendem o corpo e prostituem o corpo. Isso é palavra, é Bíblia isso aí. A prostituição corporal é bíblico. Tá certo? Porém, irmãos... gente, é tudo ficção. Não é verdade. Ali não tem amor envolvido. É ilusório. É que, eu falo assim, o ser humano, o homem vive o que vê. O homem é muita visão. A fantasia sexual, a fantasia erótica, imagina, projeta na mente isso. Isso é o homem. A mulher é o quê? Contato. É o tato. E aí eu falo para os irmãos assim, ó, é melhor casar-se do que abrasar-se. Explica essa parte. Não, o fator de casar, porque acontece, ô Natanael, o fator de casar é você conseguir ter alguém, um adjuntor ou um adjuntor ao seu lado, para que você possa cultuá-lo até o fim dos seus dias. O fator de abrasar é o fator fica. Sabe aquele negócio? Ah, irmãozinho ficou com outro, e no fim das contas acaba ficando com ninguém? Isso é o abrasar, né? O fator de abraçar-se é abrasar. Aí, literalmente, a palavra abrasar é isso, porque se acende com um, se acende com outro, onde tem casos de igrejas que a irmãzinha ficou com 5, 6. Eu falava quando era moço, eu via a irmãzinha ficando com um, com outro, ficando com outro. Eu falei, essa aqui não sai para casamento. Aqui, irmão, ó, tá certinho. Aqui o irmão Rafael Freitas aqui, ele fala que realmente, irmão, Rafael, às vezes você pegou fora do contexto aí, o que o irmão Paulinho falou. Aqui ninguém está falando que para nós, como servos e servos de Deus, nós não devemos nos voltar para essas coisas mundanas. Essa questão de pornografia, ela pode ser algo que começa leve, depois vira uma doença, transforma em algo que te afasta do Senhor. Nós, como servos de Deus, nós aconselhamos o quê? As pessoas se afastarem disso aí. A questão é essa. Agora, se vem do mundo, o esposo tem alguma coisa, a esposa tem alguma curiosidade entre vocês dois, vocês discutirem essa questão e acordarem o que vai ser melhor para a vida de vocês, para que vocês decidam. Não depende de ninguém de forma externa, entre você e sua esposa. Nós aqui não estamos aconselhando nada, nenhum tipo de trazer, que vai trazer constrangimento, que vai trazer alguma coisa errada. Não, aqui o irmão Paulinho, nós estamos falando nada disso. Que às vezes, como falou aí, ele pode ter entendido, irmão Paulinho, de forma errada. Não, aqui é um consenso. Que assim, às vezes, que o irmão falou, pega fora de contexto. Às vezes pega fora de contexto, é isso. O fator da pornografia, vou fazer um resumo bem básico aqui, 1 minuto, 1 minuto e meio. A pornografia em si, não faz bem para ninguém. Mas sabendo ambos os dois, entenda bem, ambos os dois têm prazer nisso, nós não conhecemos o coração de um nem de outro, irmão. A gente não convive com um casal. Se isso é um remédio que para eles possa continuar junto, 3 fatores que eu falei. Para uns é doença, outros é a necessidade e a outra é concessão. Para quem tem doença, tem a medicina, procura o tratamento. Para quem tem a necessidade, tem que ver onde que está a necessidade dele e por que ele tem essa necessidade. Agora, se ambas as partes aceitam, é entre eles e Deus. Não está em mim, não está na mamista, no Monjão, condenar ou julgar eles a fator disso. Mas aí eu vou falar coisa para os irmãos assim, ó. Chega a ponto, se é que não estou falando,